Boa noite. É o terror do verão. O calor, a seca, a desorganização florestal e a falta de limpeza das matas abandonadas favorecem os incêndios. Proporcionalmente, Portugal é o país com o maior número de hectares ardidos na Europa nos últimos anos. As razões são complexas, vão muito para além das qualificações e da coordenação dos bombeiros, tantas vezes questionada, ou mesmo até da eterna insuficiência dos equipamentos utilizados. O combate aos fogos que devastam matas, florestas e até pequenas aldeias necessita de uma estratégia nacional que envolva todos os ministérios governamentais, autarquias, produtores florestais e populações. Enquanto não for concretizada e os quadros jurídicos que gerem o ambiente e a floresta não forem revistos, estamos apenas a tentar travar o inevitável. Este ano a seca vai certamente piorar tudo. Ninguém pode lavar as mãos de uma situação que interessa ao país. É por isso que esta noite, todos juntos, vamos saber o que podemos fazer. São nossos convidados o Ministro de Estado e da Administração Interna, António Costa, o General Ferreira do Amaral, o Engenheiro João Soares e Luís Dias, representante dos produtores florestais. Boa noite. Boa noite, Sr. Ministro. Há anos que os fogos em Portugal levam vidas humanas até, devastam as florestas, causam prejuízos materiais avultados, fragilizam poderes e governos e chamuscam ministros. O senhor está preparado para o verão quente e seco que começa amanhã? Boa noite. Bom, não se pode estar na vida política, muito menos neste cargo, com esta preocupação. Isto é um cargo onde, naturalmente, da floresta às praias, todos os dias há acidentes e incidentes. O que é essencial nesta campanha é unirmos os esforços que são possíveis, com os meios que existem, com aquilo que está planeado, para que este ano possa correr o melhor possível. Sabendo, como se sabe, que é um ano muito difícil, para termos uma noção, de janeiro a maio, já houve mais ignições do que em todo o ano de 2004 e já há uma área ardida superior à área ardida do ano passado. Portanto, ao longo de todo o ano, nós temos tido incêndios florestais e esses incêndios florestais têm sido combatidos com os meios disponíveis e, desde logo, com os bombeiros portugueses que têm assegurado a defesa da floresta conforme é possível assegurar. Agora, quanto ao tempo e ao clima, nós nada podemos fazer. O que temos de fazer é procurar uma melhor mobilização possível dos meios, a sua melhor gestão, mais eficaz, e ter a noção que, vencida esta etapa, temos que chegar ao outono em condições de tomarmos todas as decisões de fundo que são necessárias tomar e que, ano após ano, dizem que é necessário tomar. Que novidades é que nos traz este ano? Não há, quer dizer, eu creio que hoje é claro quais são as questões de fundo que têm de ser decididas no outono. As questões têm que ser decididas, têm desde logo a ver com o modelo de intervenção nos fogos florestais. Eu creio que hoje é razoavelmente conhecido e consensual a ideia de que é fundamental termos equipas permanentes que, durante o verão, se concentram no combate ao fogo e na sua prevenção, mas que, ao longo do inverno, trabalham na gestão da floresta. É fundamental termos uma decisão de fundo sobre os meios aéreos. Creio que não é possível, todos os anos, termos que gerir concursos para o aluguer anual dos meios nas condições precárias ou tão precárias como aquelas que temos vindo, e tem dinheiro para comprar? Nós vamos chegar ao fim do verão com o estudo concluído. Há estudos, aliás, já feitos no passado no Ministério da Administração Interna, que demonstram que com os 25 milhões de euros que este ano, por exemplo, vamos gastar só nos meios aéreos, eu estou a falar dos meios aéreos, com esses 25 milhões de euros, seria possível, em regime de leasing, começar a adquirir parte de uma frota permanente. 24 milhões, precisamente, creio, não é? Segundo lugar, nós temos já um protocolo neste momento assinado com o Ministério da Defesa, que tem em vista estudar-se, até ao final do ano, o reaproveitamento dos helicópteros Puma, que vão ser desativados da Força Aérea, para a sua utilização, designadamente para o combate aos fogos. Seja para transporte de pessoas, seja porque os helicópteros Puma têm condições de serem equipados com um kit de combate ao fogo.
Portanto, essas decisões são decisões cruciais que vamos ter de tomar. Uma das decisões cruciais que o senhor tomou foi mexer na cadeia de comando dos bombeiros. Sim, isso era necessário, acho que era outra das matérias. Vamos ver, nós procurámos este ano, tendo tomado posse em março, mexer o mínimo possível na estrutura que existia, nos meios que estavam planeados. Procurámos fazer só aquelas intervenções estritamente necessárias a poder melhorar a situação. Uma das questões que era crítica e consensualmente tida como crítica era a insistência de uma unidade de decisão política e também uma unidade da cadeia de comando. Quanto à unidade da decisão política, foi criada uma autoridade dos fogos florestais, presidida aqui pelo Sr. Está aí ao seu lado, o General Ferreira do Amaral, e que, portanto, unifica a nível nacional, coordena todos os serviços do Ministério da Agricultura, do Ministério da Ciência, do Ministério da Administração Interna, que têm de intervir nesta matéria dos incêndios florestais. Unificação política que, ao nível distrital, cabe ser assegurada pelos senhores governadores civis. E, por outro lado, também o restabelecimento de uma cadeia de comando operacional, com comandante operacional a nível nacional e também com comandantes operacionais a nível distrital. Isso parecia-nos absolutamente crítico. Outra questão que era crítica tinha a ver com o problema das comunicações. E, relativamente a isso, foi tomada a decisão de se restabelecer para os cerca de 900 viaturas que vão estar mobilizadas este ano na operação de combate aos incêndios florestais e para o próximo ano para as restantes viaturas, as duas redes de comunicações em banda alta que existiram no passado, uma das redes dos bombeiros, outra a rede da Proteção Civil, e que poderão funcionar em regime de redundância, e para isso são feitos os investimentos, quer de restabelecimento dos retransmissores, quer do equipamento das unidades, que é um processo que está em curso e que durante este mês e o próximo mês estará concluído para as cerca de 900 viaturas que vão estar envolvidas este ano. Que, aliás, foi uma das razões, a dificuldade das comunicações foi uma das razões do insucesso na coordenação também daquele grande incêndio em Cascais, recorda-se, há uns 4 ou 5 anos, lembro-me disso, que os carros de bombeiros tinham comunicações diferentes entre si. Mas deixa-me passar aqui a este lado. O engenheiro João Soares é um dos mais reputados técnicos portugueses na área florestal, passou fugazmente também pelo governo do Dr. Durão Barroso, no Ministério, creio, do engenheiro Serinato Pinto, e tem também ideias precisas sobre o combate aos incêndios e sobre, sobretudo, a defesa da floresta. Há pouco falou-se aqui da cadeia de comando. Esta foi uma das questões sempre muito polemizada, mesmo durante os governos, quer de Durão Barroso, quer depois de Santana Lopes, e nunca se conseguiu, digamos, credibilizar essa cadeia de comando. Porquê? É porque esta é uma área onde existem muitos lobbies, muitas pressões. O que é que se passava? Bom, eu diria que, em primeiro lugar, existe uma tradição que pesa na posição de cada um dos setores ou dos segmentos que convivem com a questão dos fogos florestais. E houve, de facto, no passado, pouca tradição de cooperação sem reservas entre o segmento da prevenção dos fogos florestais, onde tem sido tradição fazê-la em Portugal no âmbito do Ministério da Agricultura, e o segmento encarregado do combate, que também em Portugal tem sido tradição conduzi-lo no âmbito do Ministério da Administração Interna. Isto não tem que ser assim, em Portugal é assim há bastantes anos, e se calhar é uma boa solução e o futuro dirá se a podemos afinar, mas outros países têm tido outras soluções e têm conduzido a centralização dos meios e das preocupações, ora num Ministério, ora noutro. Sobretudo há uma grande interdisciplinariedade entre todos os ministérios para resolver este problema. Em alguns países até das o Ministério finanças. do Ambiente tem assumido essa responsabilidade, primeiro porque tomou parte daquilo que eram as competências das florestas nesses países e, por consequência, há vários modelos possíveis. Aquilo que se verifica em Portugal é que tem sido difícil pôr entidades diferentes a falarem e a cooperarem sem reservas, eu diria. Mas para além da cooperação, e essa claramente tem sido uma conquista dos tempos recentes, tem-se visto um acréscimo de cooperação, a aproximação que foi feita há coisa de 1 ano, 2 anos, de os centros de prevenção e detecção que eram da área da prevenção e os centros de coordenação de combate e de operações de socorro, que é da área do combate, mais próximos fisicamente, melhor coordenados. Então, este é um processo que vai dar frutos a prazo, mas nós temos, como disse, uma tradição de pouca cooperação. Nós, do meu ponto de vista, temos de encarar o futuro sabendo
ou escolhendo entre as soluções que temos e que provam e as soluções que temos e que têm de ser encontradas. Deixa-me perguntar, Sr. Ministro, sente também essa dificuldade atualmente? Enfim, se há pouca colaboração, por exemplo, interministerial, como é que é essa articulação, tanto mais que estamos no ano de seca, o Ministério da Agricultura será aqui certamente decisivo também? Olha, a relação com o Ministério da Agricultura tem sido excelente. Nestes 2 ou 3 meses que temos trabalhado em conjunto tem sido excelente. O Sr. General Ferreira Leão poderá dizer melhor do que ninguém, visto que preside a entidade onde hoje todas as entidades se sentam. Agora, da minha parte, não tenho tido a menor razão de queixa. E acho que, mal ou bem, neste momento está feita uma divisão. Portanto, os trabalhos de prevenção cabem ao Ministério da Agricultura, a fase de detecção cabe a meias e a fase de combate ao fogo, quando o fogo existe, cabe, digamos, ao Serviço Nacional de Bombeiros de Proteção Civil e aos bombeiros basicamente, não é muito diferente do que existia antes. Não, é a evolução natural e, no fundo, é a continuação do Há coisas que vêm, aliás, do que passado e que ajudam muito. O Sr. Engenheiro, aliás, referiu o facto de estarem juntos nas mesmas instalações, os centros, os CPDs e os CDOs, isso hoje é uma vantagem muitíssimo grande. Foi feito no tempo do governo de Durão Barroso, é isso? Deve ter sido, quando eu cheguei já estava feito. Nessa altura. Agora, creio que as pessoas também ganharam, entretanto, uma tal consciência do drama que esta questão constitui. Sobretudo depois de 2003. Que perceberam que era um luxo absolutamente insuportável entreter-nos em quesílias de competências e de meios. Aliás, sobretudo o que me pediram mais, Sr. Ministro... quando o fogo aparece, somos todos poucos e os meios são pouquíssimos. É verdade. E o que me pediram mais durante o dia de hoje, através de e-mails, telefonemas, toda a gente que me conseguiu fazer chegar a palavra, é, por amor de Deus, não deixe politizar o debate. Porque as pessoas estão, de facto, tão interessadas em compreender e em serem esclarecidas e em perceber até como é que podem ajudar as próprias populações que querem ajudar. Sr. General, recordo-me aqui há uns meses atrás do Presidente da República, naquelas situações de desespero, não é? Do país com muitos incêndios. Não gosto dessa expressão do país a arder. Há pouco estávamos a falar ali embaixo e achamos todos que é uma expressão que não deve ser muito utilizada. Mas lembro-me do Sr. Presidente da República dizer qualquer coisa. Isto é preciso um general para comandar, para exercer aqui um comando geral. Neste momento, o senhor já tem em prática esse comando geral eficaz para se a partir da manhã, por exemplo, houver uma proliferação rápida de incêndios por todo o país, e pode muito bem acontecer, porque está imenso calor e está tudo seco, o senhor tem essa coordenação já totalmente organizada? Antes de mais, boa noite. Eu penso que sim, que está tudo organizado. Como falaram nos CPDs e nos CDOs, eles funcionam neste momento em conjunto. Temos que dizer o que são os CPDs e os CDOs, porque... Os Centros de Prevenção e Detecção, que congregam em si a informação que é proveniente das ações de vigilância. Portanto, estão no terreno brigadas da DGRF, da Direção-Geral de Recursos Florestais, da brigadas autárquicas, voluntariado jovem, portanto, uma imensidão de pessoas que estão a reportar para esses centros de prevenção e detecção tudo o que vê. Mas isso já estavam? Simplesmente. Eu quero perceber o que é que mudou em termos de cadeia de comando. Simplesmente já estavam, mas ainda não chegava a esses centros. Agora está a chegar, porque há um esforço muito grande do diretor, do coordenador do centro, de recolher a informação toda, para transmitir de imediato ao comandante distrital, que é o responsável pelos ataques. Como é que funcionam essas comunicações, Sr. General? As comunicações funcionam verbalmente, porque eles trabalham em conjunto. Porque neste momento... Mas quem está no terreno, por exemplo, utiliza que meios? Utiliza meios rádios, utiliza telemóveis, utiliza todos os meios possíveis, que neste momento não há um meio único para transmitir para esses. Portanto, quem é que fiscaliza as matas? Vamos cá ver, creio que são os guardas florestais. Os guardas florestais. A GNR uma parte também, não é? Pode haver Guarda Nacional Republicana. Isso. Vai haver também brigadas do Exército, equipas do Exército a fazer patrulhamentos. Portanto, esta ação dissuasora... E por diversos meios, alguns até de Moto 4 apiados e motorizados. Sim. As Moto 4 não existem no Exército, as Moto 4 existem nas brigadas florestais. E, portanto, todo este conjunto de pessoas, de equipas, reportam a sua informação para os tais CPTs, para os Centros de Prevenção e Detecção. Porque há um sistema que tem que ser funcional. O sistema da informação, que tem que fluir. O sistema depois do comando e do controle, que é a cargo dos comandantes distritais, inicialmente. Se este sistema fluir todo,
as coisas resultam. E é isso que tem resultado Mas vamos cá ver. Depois desse centro, a informação de que o incêndio está a lavrar em tal parte e de se terem dado as coordenadas, certamente que, digamos que os bombeiros daquela área são acionados. Exatamente. Há também nesses bombeiros brigadas de intervenção rápida. Há os chamados grupos de primeira intervenção, Sim. que podem atuar, e não são só os bombeiros em termos terrestres, também há teletransportados que podem deslocar-se ao local mais rapidamente. Aliás, esse transporte... Quem é que decide isso? Decide de imediato o comandante distrital que tem ao lado os meios para acionar. Mas o senhor é informado de todos os incêndios que vão acontecendo pelo país? Portanto, o senhor todos os dias recebe... Como é que é o seu dia de trabalho? Todos os dias recebo. É uma curiosidade que eu tenho. Todos os dias recebo essa informação. Sim. Portanto, essa informação está digitalizada, portanto, recebo no meu telemóvel a informação ao minuto. A todo momento, portanto, o senhor sabe que deflagrou um incêndio em tal parte, em tal parte, em tal parte. Exatamente. E o seu dia de trabalho, portanto, é tomar conta dessas, digamos, dessas ocorrências, não é? É tomar conta delas e depois tentar, com o comandante nacional, que também trabalha ao meu lado, acionar os meios, quer os meios que estão imediatamente disponíveis, quer outros que estão criados e pré-posicionados em determinados sítios, de acordo com o índice de risco de incêndio. Portanto, há grupos de Lisboa que estão deslocados para o Algarve, por exemplo, quando o índice de risco é mais elevado no Algarve. E isso é o senhor general que decide, portanto, que os bombeiros de Agualva, Cacém, por exemplo, têm que ir ao Algarve. Não tenho que decidir, porque o comandante nacional está perfeitamente mentalizado e é ele que decide essas deslocações. Portanto, digamos que decidem consentaneamente consigo. Não é? Há um diálogo, certamente, entre os dois. Mas essa cadeia de comando, o senhor, no fundo, vai infundir um certo respeito, é isso? Até aqui, como é que funcionava? Muitas vezes os comandantes não se entendiam entre si. O que é que falhou? Olha, eu não posso dizer o que falhou o ano passado. O ano passado eu participei nesta ação como entidade do Exército responsável pelas patrulhas motorizadas e apiadas. Portanto, estava um bocado lateralmente relativamente a este processo. Portanto, não sei muito bem o que terá falhado no ano passado. Agora, neste mês e pouco que eu tenho de função, tenho a noção que muito pouco terá falhado. Mas deixe-me cá perceber, porque estão ali embaixo, enfim, o Fernando Curto, Presidente da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais, e Eduardo Caldeira, da Liga dos Bombeiros. O que é que melhorou este ano, se é que concordam que melhorou? Eduardo Caldeira, em primeiro lugar. Deste ponto de vista do comando dos bombeiros e dessa coordenação que parece ser essencial, não é? Eu creio que a questão da temática dos incêndios florestais está associado a ele dois aspectos fundamentais. Em primeiro lugar, a definição clara da missão de todos os intervenientes e o entendimento que todos os intervenientes têm dele. É um erro, no nosso ponto de vista, abordar a temática dos incêndios florestais com soluções milagrosas. E, portanto, a questão do comando é uma questão que vem da base ao topo, visto que os incêndios não são todos iguais. Sim, mas quando havia falhas em termos de coordenação dos comandos, a entidade que tinha que tomar as decisões, muitas vezes, enfim, complicava-se a situação e todos os dias víamos notícias nos jornais de que havia dificuldades de entendimento. O senhor acha que com esta Autoridade Nacional melhorou alguma coisa nesse sentido, digamos, no comando, na cadeia? Nos termos exatos da resolução do Conselho de Ministros que criou a autoridade, aparece elencado como uma primeira missão desta autoridade a garantia da articulação entre as várias entidades. Isto já foi aqui referido hoje. Isso eu sei. Eu estou-lhe a perguntar é assim se acha que melhorou. O senhor está-me a fugir à pergunta. Repara, é impossível fazer-se uma avaliação de uma estrutura que foi criada para desenvolver trabalho até 31 de outubro, fazer essa avaliação. Fernando Curto, há tempo já, com os poucos incêndios que houve no mês de junho, para perceber se na realidade esta Autoridade Nacional vem melhorar a cadeia de comando ou não? Bem, há aqui um princípio que é o princípio da criação do comando único. Ou seja, a centralização no seu general das ações, da decisão, sem dúvida é um remédio para aquilo que aconteceu em 2003, 2004, ou seja, a inércia que havia no comandamento de todas as ações no terreno, quer a nível nacional, quer a nível distrital. Claro que é difícil já, em tão pouco tempo, fazer a avaliação exata daquilo que aconteceu, mas sem dúvida que, sendo este um princípio para corrigir as situações de comando, deixe-me dizer-lhe, houve situações anormalíssimas, enfim, de colunas que não sabiam onde é que estavam. Portanto, ou seja... Porque as tais comunicações também não eram feitas na mesma banda, e o responsável, em termos do próprio comandante e dos próprios coordenadores, tinha uma dificuldade grande para coordenar tudo isso. Ou seja, a centralização, enfim, com a autoridade e com o seu general, penso que pode melhorar. E eu gostaria que o seu general tivesse mais poder de decisão, até para que depois,
porque a autoridade tem uma vigência até setembro, em termos livres, possa haver uma conclusão para saber se na realidade, e o Sr. Ministro tirar as conclusões, se de facto a autoridade foi ou não Quando diz consistente. mais poder, está a referir-se na extensão de tempo ou nos poderes que tem de decisão de facto? Repare, todo em termos da decisão. Ou seja, quer a nível do Comando Nacional, os comandantes distritais, agora comandantes, portanto foi uma melhoria substancial, mas repare, a centralização da decisão, no nosso entender, tem que ter uma fonte única, neste caso concreto do General, que recebe ou receberá ordens de decisão do Sr. Ministro. Portanto, e penso que houve aqui, nesta orgânica que é enfim, muito grande, no país, em incêndios muito grandes, com hectares muito grandes a arder, com muita mobilização, quer de meios humanos e quer de meios materiais, que necessitam, os intervenientes ou precisam dessa decisão. Que Os bombeiros estão a reagir bem, estão a aceitar bem esta nova autoridade? Aliás, fazendo fé naquilo que o Comandante Caldino há bocado referiu, e acreditamos que sim, portanto, há uma grande mobilização neste momento que enfim, está a surtir os seus efeitos. Mas é preciso não deitar os foguetes antes que a festa termine, não é? Estamos ainda no princípio do verão, enfim, o pico do verão vai ser no mês de julho, enfim, é preciso termos alguma cautela no sentido de saber e analisar isto com algum cuidado, porque enfim, a situação não é favorável, portanto, temos a seca, temos muitas situações que podem vir enfim, a sair um pouco ao contrário daquilo que se pode prever em termos do combate concreto. Vamos então deixar agora a cadeia de comando por uns instantes no seu sítio. Já perceberam pelas imagens que estão aqui bombeiros voluntários de muitas corporações, a Alverca, a Amadora, a Zambuja, Carnaxide, Barcarena, Belas, a Gualco de Vacacém e também o Regimento Sapadores de Lisboa. E vamos então olhar para um outro lado da floresta. É que certamente, não sei se todos sabem, mas a maior parte da floresta portuguesa é privada. 85% pertence a produtores privados, não é, Luís Dias? E, na realidade, pode ser muito interessante para os donos dos minifúndios, porque normalmente são minifúndios, mas não é muito interessante do ponto de vista do Estado e do país em geral, porque normalmente estes produtores não cuidam das suas florestas, elas estão muito abandonadas. Eu acho que não se pode dizer que a floresta em geral está abandonada. A questão da floresta é como em tudo na vida. Há quem faça bem, há quem faça menos bem. Acho que há que ter em conta muitas alterações que têm havido no mundo rural, que têm havido a todos os níveis, com as sucessivas reformas da política agrícola comum, com a mudança de vida das pessoas, não é? O mundo avança, determinadas economias determinados tipos de economia que existiam há alguns anos atrás, em que as pessoas estavam dispostas e se sujeitavam a uma existência com condições mínimas, as gerações mais novas já não estão dispostas a isso. Há um certo êxodo do campo para a cidade. Mesmo assim, há 400 mil proprietários florestais e, em média, têm menos de 2 hectares cada um. Ou seja, está pulverizada, está fragmentada a floresta portuguesa, sendo que muitas vezes nem sequer é rentável para os próprios, porque deixam arder muitas vezes o tal banco pinheiro, o banco eucalipto, como daqui a pouco me vai ali dizer aquele senhor que veio de Oleiros, que era uma espécie de garante, de ganha-pão das populações. Isso arde, porque também não a cuidam, os resineiros acabaram, a silvicultura praticamente não existe. Digamos que essas florestas estão abandonadas, são um grande problema. Vamos lá ver. Acho que tocou numa questão que é uma questão fulcral. A questão da rentabilidade económica da floresta, especialmente da pequena propriedade, está a condicionar muita coisa. Da pequena e até da média e talvez da grande. Acho que não tem havido em Portugal uma política séria a nível florestal. Acho que há muita coisa por fazer, muita coisa tem que mudar, especialmente a nível do emparcelamento. Não tem havido nada que leve a que as pessoas por si só consigam, que motivo que leva a que as pessoas comprem propriedades, tudo é difícil. Há muitas vezes casos em que o próprio custo dos registros e das escrituras é superior ao valor da terra. Isto passa por a solução para isto tem que passar pelo reforço do associativismo, tem que haver incentivos
algo que motive a que as Um fundo pessoas... florestal de investimento, por exemplo, permanente, como foi criado, creio que no tempo em que esteve no Governo. Agora, a questão, Sr. Ministro, é que também em Portugal o que acontece é que falta um edifício jurídico. Por exemplo, em Espanha, há algum tempo atrás, depois dos incêndios de 91, 92, houve uma lei que proibiu que nas terras ardidas, durante 30 anos, não possa haver construção nenhuma. Portanto, digamos que isso trava a especulação imobiliária, não é? Mas aqui, creio que ainda não é bem assim. Portanto, há sempre aquela esperança de que amanhã, passados 5 anos, aquela terra que ardeu ainda possa dar lugar a uns prédios, uns andares, uma vista para o mar. É assim? Não, hoje já temos há muitos anos uma lei que interdita a construção nas zonas onde tem havido fogos florestais. Mas eu creio que os últimos fogos nos últimos anos não têm a ver propriamente com esse fenómeno. Isso foi uma lei que foi feita, creio que numa altura em que houve vários fogos ali na zona do Guincho. Os fogos que têm existido nos últimos anos não têm existido propriamente em zonas de grande pressão urbanística. Agora, há um problema. Alguns perto das aldeias, sim, no Alentejo e no Algarve. Até. Não tem sido isso, creio que não tem sido isso o essencial. Agora, enfim, não me quero meter em seara alheia, mas é evidente que há uma questão de fundo que ultrapassa e que está claramente antecede a intervenção que nós devemos ter, que tem a ver com a política florestal. Quanto a isso, o que eu sei é que o meu colega Ministro da Agricultura tem uma noção muito clara dessa prioridade. Telefonou-me há pouco, aliás, a dizer que hoje mesmo no Conselho de Ministros da Agricultura da União Europeia teve-se a discutir o projeto de regulamento para a política florestal e tinha sido consagrado uma proposta que Portugal tinha feito e que tinha sido contrariada em momentos anteriores, de que pudesse haver ajudas de 80% relativamente a medidas de reestruturação da propriedade florestal. E ele tem, neste momento, aliás, agendado já para o Conselho de Ministros, um projeto de diploma de criação das zonas de intervenção florestal, que visa precisamente estruturar as medidas de intervenção na política florestal. Mas eu aí não queria adiantar mais, não gosto de meter foice em seara alheia. Mas é um dos problemas cruciais, João Soares, é justamente não só o emparcelamento, mas, enfim, digamos que emparceirar estas propriedades, estes minifúndios todos, de forma a poder geri-los, porque eles são ingeríveis, não é? Claro, há muitas, aliás, este tema presta-se a ligações das mais diversas, da política florestal propriamente dita, à operacionalidade dos meios de combate e há, de facto, um mundo de questões que se ligam com esta matéria. Aliás, é preciso dizer-se que há imensas associações de produtores florestais. Não sei se são dezenas, mas são muitas associações para um país tão pequeno. Centenas. Para um país tão pequeno, há centenas de associações de produtores florestais. É uma coisa realmente inconcebível. Dá a noção de como está pulverizado. Da exploração é evidente que é relevante, porque, enfim, do que tenho procurado aprender ao longo destes meses, tenho verificado que das zonas de florestais que têm tido menor índice de ocorrências e menor área ardida, são as áreas que estão, digamos, sobre a cargo da AFOCEL, que é a Associação dos Produtores Florestais do Mundo da Celulose, e que, portanto, têm uma exploração industrial da floresta, altamente rentável, e que, quer pela dimensão da sua propriedade, quer pelos meios que puderam mobilizar, têm tido, de facto, políticas de grande sucesso, quer do ponto de vista da prevenção, quer do ponto de vista da detenção, quer do ponto de vista da reação rápida às ocorrências. E, portanto, há aqui uma relação causal, necessariamente, entre uma coisa e outra. Eu não sei qual é o grau de abandono que a floresta tem, não tenho a menor das dúvidas. Há 2 anos, quando acompanhei uma missão parlamentar a seguir aos fogos de 2003, nós verificámos que, de facto, nas zonas mais deprimidas do mundo serrano, eram zonas onde, efetivamente, o fogo tinha atacado com uma brutalidade particularmente violenta, porque as condições de combustão eram particularmente favoráveis. Claro. Mas eu ia pedir-lhe licença para voltar um pouco atrás, porque não ficaria bem comigo se, estando aqui e tiver a oportunidade deste palco, não tentasse desfazer alguns equívocos que, do meu ponto de vista, têm penalizado o setor, esta atividade, os fogos florestais. Os cidadãos deste país ficaram, o ano passado, por efeito das notícias que lhe foram chegando, com a ideia de que o ano 2004 foi um ano quase tão mau como 2003, e 2003, indiscutivelmente, foi um ano terrível e que não é impensável vê-lo outra vez em Portugal.
É bom que fique dito que o ano passado, porque há pouco o Sr. inclusivamente referia quando as coisas correram mal em 2003 e 2004, e também há um pouco a ideia de que correu tudo mal em 2004. E eu não estava no governo em 2004 na altura dos focos, estive antes, por consequência não venho defender o que fiz porque não estava lá. Não, mas isto é uma daquelas matérias que se prepara, não é? Mas queria só dizer-lhe, porque é útil que as pessoas saibam, que em 2004 arderam 20% dos povoamentos que tinham ardido em 2003, ou seja, foi menos 80% do que no ano anterior. Não podemos dizer que 2004 foi um ano também tão mau e tão desastrado como 2003. E o que é que acha que se deve isso? Ao planeamento que já houve, que foi possível fazer no seguimento do Livro Branco de 2003? Traduziu numa grande conquista que foi menos ignições, francamente menos ignições o ano passado, em 2004, em relação a 2003. Este ano vamos mal, não tão mal como o Sr. Ministro referiu, fez ali uma confusão com os números, ainda não ardeu mais do que o ano passado, foi muito mais do que no período igual do ano passado, arderam até agora 8 mil, houve 8 mil ignições. 1178. E o ano passado foram 30 mil, ou à volta de 20 e tal mil, e por consequência o que ardeu foi muito mais do que no mesmo período do ano passado. Mas, infelizmente, ainda não. Mas, de qualquer modo, o ano vai mal. Tivemos, de facto, um começo mau em termos de número de ignições. Mas eu penso que não podemos estar sempre a descobrir a roda. Foi aqui referido, e eu partilho o otimismo em torno da figura de ter um comando único, mas, e isto não são trocas de gentilezas, mas o comando único tinha sido criado numa resolução do governo, do 16º governo, por consequência também não foi nada a ver com a minha intervenção enquanto estive no governo. Foi criada por uma resolução de março um comando único. A decisão do atual governo de criar outro comando único, extinguindo o anterior, é legítima, mas do meu ponto de vista tem uma originalidade que eu penso que o Sr. Ministro poderia inclusivamente explicar, porque eu penso que será interessante para todos, é que a autoridade que o Sr. General comanda nesta altura integra os serviços florestais, o ICN, a Guarda Republicana, as Forças Armadas, o Instituto de Meteorologia, a Associação Nacional de Municípios, ainda que apenas a contacto próximo, não faz parte. A Guarda Republicana e a Autoridade integra o Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção Civil, a APIF, exatamente. A APIF, a DGRF. Por siglas não vamos lá. Isto vinha só a propósito que são as mesmas entidades que integram a agência. O senhor acha que é uma redundância a existência da agência? Eu acho que teria sido uma melhor política alargar o âmbito da agência e apostar na agência, porque, de facto, imagino que uma autoridade com as responsabilidades que esta tem, criada em maio, extinta ou dissolvida em outubro, penso que poderá perder o elan daquilo que é uma atividade contínua e uma necessidade contínua. A agência, do meu ponto de vista, alargando-lhe as competências, obviamente, porque as competências que ela tem poderia cumprir estas, até porque as entidades que têm uma capacidade de intervenção nesta autoridade são as mesmas. Mas tem à frente um reputado especialista, mas não é um militar. É essa a razão, Sr. Ministro. Não é um general. Eu tenho procurado evitar estar em polemização com os governos anteriores. Mas qual é a razão? Certamente tentaram fazer o melhor claro. que souberam tentar. Nós, quando iniciámos funções, pareceu-nos, aliás, por exemplos de anos anteriores, que não devíamos começar por baralhar tudo aquilo que estava no terreno. Estava um concurso de meios aéreos aberto, procurámos respeitar esse concurso. Estava um planeamento de meios feito, procurámos respeitar esse planeamento de meios. Estava uma estrutura orgânica, procurámos respeitar a estrutura orgânica. Entendemos que devíamos resolver alguns problemas que eram possíveis e passíveis de resolver e que existiam. Tinha a ver com a unificação da direção política, que tinha a ver com a unidade de comando operacional, e convém não confundir as competências da autoridade do ponto de vista da unificação da direção política, com o comando operacional, que cabe a nível nacional ao comandante operacional, que é o comandante Gil Martins, ao nível distrital aos diferentes comandantes operacionais, e essa unificação não estava feita. Chamavam-se coordenadores, e coordenar é diferente, efetivamente, de comandar. Em segundo lugar, procurámos resolver problemas do ponto de vista das comunicações, do ponto de vista de alguns meios aéreos, por alteração designadamente das condições climáticas, não tinham condições de operar. Procurámos resolver problemas que tinham a ver com dívidas acumuladas relativamente às corporações. Procurámos resolver
problemas de desatualização desde há 2 ou 3 anos das compensações diárias aos bombeiros que integram os grupos de primeira intervenção. Portanto, procuramos resolver alguns problemas práticos. Tendo dito o seguinte, neste momento o que interessa é arregaçar as mangas para enfrentar esta época de incêndios. Mas porquê é que escolheu uma autoridade política militar para resolver para a cadeia de comando? Chegados ao outono. Então aí deve ser o momento para tomarmos as decisões de fundo que são necessárias tomar. A escolha do general Ferreira do Amaral, não queria agora estar aqui a incomodá-lo com os elogios na sua presença, mas deveu-se ao facto de ser um oficial-general, que está no ativo, que tem provas dadas de comando, que tinha experiência nesta área, visto como ele há pouco referiu, o ano passado foi ele que, do lado do Exército, liderou as operações em que o Exército interveio, quer do ponto de vista do patrulhamento, tinha disponibilidade e era uma entidade que estava acima e de fora das diferentes entidades que se tinham que sentar à mesa. Mas propõe-se ou não à agência? E como nós sabemos em Portugal, a coisa mais difícil que existe em Portugal é 2 instituições cooperarem uma com a outra. E, portanto, a existência de uma pessoa que não faz parte de nenhuma dessas corporações, que tem o prestígio e a autoridade naturais necessárias para as coordenar, era absolutamente essencial. E conseguiu não me estamos muito satisfeitos com a escolha do Sr. Engenheiro Ferreira do Amaral, do Sr. General Ferreira do Amaral. E conseguiu não me responder. Não conseguimos perceber se há uma duplicidade de funções entre a agência e esta autoridade, que vejo que é política também, uma vez que o comando... Não existe duplicação nenhuma. A prova que não existe é que a agência é um dos parceiros de todas as outras. E acha que não estava em condições de coordenar e de gerir essa cadeia de comando numa resolução última, é isso? Mais importante do que aquilo que eu acho, era aquilo que toda a gente achava. E por isso toda a gente compreendeu a necessidade da criação desta autoridade. Fico com... penso que agora está percebido. É um direito, muito bem, Sr. Ministro. Um dos problemas essenciais que se coloca sempre nos incêndios é o combate, é justamente como é que se apagam os fogos. E esta questão tem sido também polémica ao longo dos anos, que é a formação dos bombeiros, a forma como os bombeiros apagam os fogos em Portugal e até os meios que têm à sua disposição. Há uns anos a esta parte, veio a Portugal um conjunto de técnicos chilenos, Orlando Ormazabal é um deles, é um engenheiro florestal, hoje ele é o diretor executivo da Folcelca, que há pouco o Sr. Ministro falou, portanto uma associação de empresas da celulose, e esteve com essa missão de ensinar, ou digamos que cooperar nessa aprendizagem de cortar o fogo, contra fogo, como eu titulei este programa. Estávamos ainda longe de saber como é que se atacava, qual era a melhor forma de atacar os incêndios em Portugal. En primer lugar, peço desculpas, voy a tentar falar no meu melhor portuñol. Agora, Portugal no es que estaba longe de saber cómo que se atacan los fuegos. Sí. Lo que se pasa es que había una técnica distinta que no se estaba a usar en Portugal, que es el uso de herramientas manuales, construcción de líneas e isolar el fuego. No solamente el agua, ou utilizar el agua como elemento de apoio. Vamos enumerar essas ferramentas. Máquinas de arrasto? No, son herramientas manuales mismo. ¿Los machados? Machado, hay unas herramientas que tienen un nombre más internacional que se llaman Pulaski, Magleo, Pá, Ancino. Ancinhos, há cá, os exatamente. ancinhos, pois. Portanto, E os bombeiros não utilizavam essas ferramentas? Mas as populações sim. Las poblaciones sí, Sí. y algunas corporaciones de bomberos sí utilizaban y utilizaban muy bien. Por tanto, yo acho que aquí no es que haya una técnica, no es que vino del cielo, no es que vino de Se calhar fuera. é digamos. demasiado antiga até bem antiga. Exactamente, se puede utilizar muy bien y en conjunto con el agua. Mismo así con los elementos aéreos, nos intentamos en la Folcelca utilizar los helicópteros más allá, que en el lanzamiento con agua, hacemos traslado del personal y el helicóptero entonces se constituye en un elemento de apoyo ao trabalho que está fazendo o personal em tierra. Ora bem, mas esses instrumentos não eram utilizados e, portanto, a forma de combater os incêndios era normalmente com água ou aquelas, havia umas, penso que ainda existem, os produtos químicos, não é? Exatamente, que também sim. são lançados, mas tudo isto tem certamente fases diferentes de ataque ao incêndio, não? Exatamente. Nem sempre é possível utilizar as tais pás, os machados ou os ancinhos. Em que momentos do incêndio é que se utilizam, por exemplo, os machados? Ok.
vamos a decir así, no hay ningún incendio que comience grande. ¿Ya? De facto, eso es una realidad. Por tanto, cualquiera sea la tecnología, cualquiera sea la estrategia, cualquiera sea la táctica, el ideal, ¿ya?, es atacar los incendios en la etapa naciente. Por tanto, nuestro objetivo en la FOSELCA es tentar atacar los incendios en la etapa naciente. O que a Autoridade Nacional, o Sr. General, disse é muito importante. Os tais vigilantes que andam nas matas e que imediatamente se relacionam, que falam para o comando e dizem rapidamente, chega aqui um grupo de intervenção, como é que se chama? Rápido, não é? É, portanto, nessa fase que é importante travar o incêndio. Exatamente, porque quando já o incêndio atinge unas proporciones, no hay medio que resista. Es decir, y lo podemos ver en Portugal, en España, en Estados Unidos, en Canadá. Y ya no es un problema de medio. Cuando el incendio atinge una proporción, unas características, no es un medio especial el que lo va a resolver el problema. Por tanto, ¿qué es lo que hacemos? Proponemos metas de cumplimiento, proponemos tiempos de actuación. Lo que no podemos controlar es la organização. Deixe-me perceber. Portanto, esses machados, esses instrumentos manuais, servem, por exemplo, se calhar para abrir aceiros, aqueles caminhos e separar, digamos, a possibilidade de o fogo passar para outras zonas, é? Exatamente. A ver, vamos a partir de la base que nos atacamos un incendio en la etapa naciente. ¿Ya? Y para nosotros la meta que tenemos propuesta es intentar llegar a los incendios, nuestro tiempo de actuación es llegar a los incendios antes de los 30 minutos. ¿Ya? Entre que el incendio se inicia y no estemos ya puesto uma unidade terrestre ou uma unidade transportada. Quem chega primeiro ao incêndio são essas unidades de intervenção rápida ou são as vossas unidades helitransportadas que eu creio, pelo que li, que chegam em 7 minutos, que têm que se colocar no ar em 7 minutos? Não chegam em 7 minutos. Não chegam, mas que têm que se colocar no ar em 7 minutos. Em 7 minutos nós temos como meta, temos partilhado cada uma do processo. Nós temos como meta que el helicóptero tiene que hacer el decolaje en 7 minutos. En 7 minutos tem que descolar com os homens dentro. Y por tanto medimos cada vez, cada tipo de actuación lo mismo. Y después, nessa altura já lá estão os homens do terreno, com os tais machados. Nessa altura puede ser estar a una unidad terrestre y después el helicóptero tiene más o menos 15 o 20 minutos que llega al incendio. La primera cosa que hacen ahí es comenzar a construir lo que nosotros llamamos una línea, ¿ya? Vale decir, despejar el mato, todo lo que está como material combustible, isolar el fuego y realizar apoio aéreo com o helicóptero. Es decir, el helicóptero no... Perdão, eu estou a ver agora as imagens, justamente essas imagens dos homens já no terreno a trabalharem, com as pás e com as enxadas, presumo que a separar o mato, não é? Y el helicóptero entonces comienza a hacer un apoyo aéreo con lanzamiento de agua y lo que permite en un fuego de unas características o en un momento de etapa naciente ser controlado fácilmente. Ese es básicamente, o en resumen, lo que nosotros hacemos. ¿Es posible transpor esta experiencia da FOSELCA para el país, para las florestas nacionales? No tengo ninguna duda de eso, es posible transferir esa y de facto no propia FOSELCA hizo una acción de formación a los militares el año pasado, este año también, y hizo una acción de formación a las brigadas helitransportadas que ahora el propio Servicio Nacional de Bomberos y Protección Civil tiene. Nos participamos, tuvimos un mes y medio con cada uno de los 6 grupos haciendo formación en helitransporte y precisamente en uso y utilización de ferramentas manuales. Bem, Orlando Armazabal, mesmo assim, com tantos conhecimentos, em 2003, 2 colegas seus, 2 chilenos que estavam em Portugal, faleceram num dos incêndios terríveis desse verão. Às vezes as coisas nem sempre correm bem. O que é que aconteceu nesse dia? Exatamente. A ver, efectivamente, no siempre las cosas corren bien y es importante la pregunta porque fica siempre la nebulosa qué fue lo que ocurrió ahí. La brigada helitransportada, que para esa data estaba compuesta por un grupo de chilenos y portugueses, era una mixtura de chilenos y portugueses, ellos cumplieron su misión, hicieron su trabajo, controlaron el fuego donde fueron movilizados, pero después con la trubada que hubo el 2 de agosto del 2003, comenzaron a ocurrir una grande cantidad de incendios y nos tomamos la decisión de ligar a la brigada y retirarlos del sitio donde ellos estaban a trabajar. Infelizmente, por causa del humo que estaba en el sector, el helicóptero no pudo aterrar
y por tanto la brigada tomó la decisión de iniciar una caminada hacia una ruta, hacia un sector donde pudieran ser recogidos por el helicóptero. Ellos caminaron más o menos una hora, descansaron, bebieron agua, y en un sitio, digamos, donde ellos ya estaban próximos a salir a una estrada que une Ulme con Semideiro, a una carretera del Quitrán, el jefe de brigada se percibe que viene un otro fuego por su lado derecho y da la orden de apurar la caminada. ¿Apurar qué es? Apurar, digamos, acelerar. Acelerar. Acelerar la salida. Infelizmente, dos de las personas chilenos que iban en sexto y séptimo lugar, por esas cosas que nos pasan a los humanos, no obedecen la orden. Dos que venían más atrás, e incluso uno portugués, le informa a uno de ellos que el jefe de brigada ordena apurar, digamos, acelerar la salida. Ellos fican más atrás y el grupo, confiante en la experiencia de uno de ellos, Deixou-os ficar. Até que ficaram cercados. Ellos no ficaron cercados. Ellos llegaron luego al camino donde estaba este frente de avance, percibieron que no podían, según la experiencia de ellos, cruzar y, es lo que yo digo, digamos, toman la peor decisión que pudieran haber tomado, cogen por un camino, por un trillo, digamos, y ya se meten en un pequeño vale, avanzan, se encuentran nuevamente con el fuego, voltan para atrás, y ya en un momento que se encuentran atrapallados, adoptan una posición de cobrir-se, digamos, e felizmente não suportam. Eu vejo pela forma como descreve essa situação que ainda está muito marcado por esse acontecimento e acredito que seja. Sei que é extraordinariamente traumatizante, não só para o país inteiro, mas também para todos os bombeiros que viveram, certamente, alguns deles até situações similares com colegas. Eu vou voltar a falar consigo esta noite, mas porque estamos a falar em espanhol, não podemos perder a língua neste momento, até porque hoje, também no que diz respeito ao combate aos incêndios, o espaço ibérico é já uma realidade. Eu vou em direto até Sevilha. Muito boa noite, Dom Francisco Rodrigues e Silva, professor de uma cadeira que é de defesa contra os incêndios florestais, é também assessor técnico dos grandes incêndios florestais no Centro Operativo Regional de Plano de Luta na Junta de Andaluzia. E é diretor de um projeto de investigação, o CINAMI, que visa justamente desenvolver programas de análise económica contra os incêndios florestais. Muito boa noite. Eu sei que a Espanha viveu uma situação semelhante, eu creio que está a entender o meu português, creio que a Espanha viveu uma situação semelhante à que Portugal viveu em 2004, em 2003, em 91, 92. E a partir daí elaborou um plano de combate aos incêndios que tem surtido efeito, que tem sido positivo. Quer-nos explicar como é que estão a resolver a situação? Buenas noches. Sí, como bien dice usted, efectivamente el desarrollo de la lucha contra los incendios forestales en España no es más que una sucesión de estudios, mejoras y conocimiento de la realidad plural que existe de los sistemas forestales en nuestro país. Es cierto que, como venía escuchando en el anterior ponente, la problemática de los incendios forestales es complicada y requiere pues, de una fase de diagnóstico y obviamente de una fase permanente de entrenamiento y profesionalización del dispositivo de lucha contra incendios. Quizás a veces se parte de la base que la confluencia de numerosos recursos aéreos puede ser una solución al combate a los incendios y es conveniente matizar que los recursos aéreos junto con los recursos terrestres forman un combinado que es indisoluble. El éxito está precisamente en la correcta capacitación del personal y sobre todo en una estrutura basada en un sistema de manejo de emergencias. Portanto, digamos que, do seu ponto de vista, o principal é formar os profissionais, porque têm que ser profissionais, para saberem atacar os incêndios logo nas primeiras fases. Sin duda. El pronto acceso al desarrollo de los acontecimientos y combatir el incendio en los primeros momentos, que se puede comprobar con el seguimiento del análisis de la estadística de incendios, y el entrenamiento en los distintos niveles de jerarquía
y mando en la lucha contra los incendios son reglas de oro para poder elaborar planes de ataque y tener la versatilidad y la capacidad de acomodarse a la realidad del desarrollo del comportamiento del fuego. Em Portugal, a maioria da floresta é propriedade privada. Em Espanha acontece a mesma coisa? Também é assim? Sí, efectivamente. En el caso, por ejemplo, de la Comunidad de Andalucía, es un porcentaje bastante alto, rondando el 70 y tantos %, la superficie es privada, y eso obliga también el que no olvidemos la legislación. En el caso, por ejemplo, de los últimos empujes de la normativa, y particularizando para la realidad de Andalucía, la Ley 5/99 introduce una idea fundamental en la que implica a los propietarios particulares en la elaboración obligatoria de los planes de prevención de su territorio. Como? De que forma é que eles têm que também prevenir os incêndios nos seus territórios, os particulares? Efectivamente, la legislación vigente introduce el formato que deben de presentar los estudios de diagnóstico del problema de los incendios forestales y la propuesta de intervención que los propietarios particulares van a realizar sobre todo lo que es el manejo de vegetación, la apertura de líneas de discontinuidad de la vegetación, que en cierta medida va a suponer una grandísima ayuda para movilizar los recursos de la extinción con criterios de seguridad. También es cierto que la legislación apoya a los propietarios particulares con una serie de exenciones de lo que es también una tasa de extinción en función de la presentación de esos planes de prevención y de lo que es el agrupamiento de los propietarios en unidades que hacen fácil la cesión de los recursos materiales para ayudar al combate. Portanto, por um lado, digamos que há incentivo ao emparcelamento e depois há sanções para os proprietários privados que não cuidam da prevenção das suas florestas. É isso? Sim, efetivamente. Pronto, muito bem. Agora, do ponto de vista do ataque ao incêndio, como é que estão organizados? Digamos que todo o pessoal é profissional. Eu sei que há dois níveis diferentes, o nível regional e o nível nacional. Como é que se coadunam aí esses dois níveis em Espanha, da região, ou no seu caso Andaluzia, e o nível nacional? E que tipo se são profissionalizados? Sei que há brigadas helitransportadas também. Sei que a Espanha possui meios aéreos próprios, não é assim? Efectivamente. Como bien sabe usted, España es un Estado que cuenta con un número determinado de comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en la prevención y lucha contra los incendios forestales, y cada comunidad autónoma tiene, de acuerdo a su normativa y a su organización administrativa, la opción y la apuesta de modernización permanente de sus dispositivos. Basado obviamente en la inmensa mayoría de todas ellas en el despacho de recursos en cuadrillas helitransportadas y en brigadas de élite. La Administración del Estado colabora y coopera con la movilización de recursos de cobertura nacional, entre los cuales también se encuentran brigadas de élites que tienen movilidad en todo el territorio de la nación, junto con medios aéreos de cobertura amplia, como pueden ser los aviones anfibios, ¿no? Es un apoyo junto con lo que es también los sistemas de transmisión de imágenes y coordinación del tráfico aéreo, que es otra de las herramientas de gran importancia y de gran avance para facilitar la movilización de los recursos en lo que es la planificación del ataque pormenorizado en cada uno de los incendios. Tem a noção, por exemplo, do número de meios aéreos disponíveis na sua região, na Andaluzia ou a nível nacional até? Perdão, poderia? Se tem a ideia do número de meios aéreos que estão disponíveis na sua região, por exemplo, na Andaluzia? Sí, el número de recursos aéreos está normalizado y estudiado en función de la problemática de los incendios, y la cooperación y el equilibrio de acuerdo a los presupuestos del Estado también compensa en esa ayuda al resto de las comunidades autónomas. Não sabe o número de aviões, portanto, disponíveis, aviões, helicópteros, naves, de aeronaves? Sí, en el caso de Andalucía pues suele oscilar, pero normalmente Andalucía tiene una distribución de centros de despacho de recursos, en total 21 para toda la región, piense 4.650.000 hectáreas de superficie forestal, y en término medio hablamos de 21 helicópteros que permiten esa rápida movilización compatible, como bien decía Orlando Ormazábal, de transporte y extinción simultáneamente, transporte de cuadrilla y bombardeo
y ayuda continuada a los recursos que están De trabajando en certa tierra. forma, preocupa a Espanha o facto dos incêndios florestais em Portugal, aqui ao lado, na zona limítrofe, terem ganho algum terreno nos últimos anos? Sí que es importante que se sepa que en esta línea de lo que es la cooperación internacional y de la ayuda transfronteriza, incluso España junto con Portugal ya viene trabajando hace bastante tiempo y precisamente en la última conferencia mundial de Sydney relativa a los incendios forestales, tras la culminación de las mismas, se celebró una summit, una cumbre, en la que uno de los principales mensajes mundial fue el trabajar con un sistema de manejo de emergencia compatible entre países para facilitar el intercambio de recursos. Y en esa idea, ambas administraciones nacionales vienen trabajando para la aplicación de un sistema de manejo de emergencias común que ayude a la transferencia de recursos en los incendios que son en la misma frontera. Muito obrigada, Dom Francisco Rodrigues e Silva, por ter estado em direto connosco a partir de Sevilha e um verão quente, mas sem incêndios aí na Andaluzia espanhola. Muito obrigada e boa noite. Obrigada. Muito obrigado, boa noite. Acabou de nos dar uma notícia que creio que tanto o engenheiro João Soares como o Sr. Ministro também nos iriam dar daqui a alguns instantes, porque creio que este acordo já vem de trás, portanto há uma cooperação, já vem de alguns anos, mas muitos portugueses não desconheciam-no. Há uma cooperação, de facto, entre a Espanha e Portugal, sobretudo nas regiões mais próximas, creio que a Galiza e depois lá embaixo também, aqui embaixo, a Andaluzia. E na Extremadura. Na Extremadura, pois, a Andaluzia. Digamos que os espanhóis têm alguns anos de avanço, têm meios próprios, só a Andaluzia possui 21 helicópteros, enfim, para a região que é menor que Portugal. Nós vamos ter 47 aeronaves no total, não é? No total 49, a partir de 1 de julho, sim. É um avanço relativamente ao ano passado, só tínhamos 37. É mais do que o ano passado. Se é um mais, avanço ou não, é vamos mais. ver o resultado, mas é mais, sempre mais. É difícil medir os meios em número, porque obviamente que um helicóptero ligeiro não faz o mesmo serviço de um helicóptero médio ou pesado. De qualquer modo, é um dispositivo eficaz, ou pelo menos supostamente eficaz, e que tem todas as condições para continuar, penso eu, não o conheço em detalhe, Claro. mas para continuar a eficácia anterior. Senhor Engenheiro, pelo que eu percebi, aqui aqui as diferenças, pelo que me disse o Dom Francisco Rodrigues e Silva, tiveram a ver, enfim, do estádio em que está a Espanha atualmente e que Portugal tem estado até aos últimos anos, tem a ver justamente com as capacidades profissionais. De facto, houve um ministro, não sei se foi o engenheiro Severino Pinto, que a determinada altura disse na Assembleia da República uma frase que causou muita celeuma. Ele próprio depois disse que não era bem isso que queria dizer, mas que os bombeiros tinham alguma dificuldade em combater os incêndios pela dificuldade da formação das próprias escolas. Está ali o Duarte Caldeira, que também é o diretor da escola, não é? Portanto, a formação, também vai dar uma palavra sobre isso, mas essa foi uma questão importante, o facto de estarmos desorganizados, com cadeias de comando confusas e não sabermos ou não estarmos suficientemente treinados, nem possuirmos, é claro, esta dimensão de meios técnicos. Não há dúvida que há uma questão tabu nestas matérias dos fogos florestais, que é a questão do voluntariado. Não é? Há que dizer as coisas. O voluntariado não é nem sinónimo de eficiência acima, nem eficiência abaixo, mas é uma situação diferente do profissionalismo, onde as soluções que foram encontradas nas zonas mais críticas do mundo em termos de fogos florestais passaram por um núcleo muito pesado de profissionais dos fogos florestais. Eu acredito que em Portugal, a prazo, nós podemos caminhar para uma solução dessas. Temos um embrião desse profissionalismo através daquilo que são hoje os sapadores florestais, que são profissionais da floresta, capazes, e amanhã serão mais eficientes do que hoje, capazes de combater os fogos ou de ajudar ao combate dos fogos na sua fase inicial. E temos também, dentro dos corpos de bombeiros, pessoas que, no fundo, se vieram a especializar fortemente pelo dia-a-dia, por anos de trabalho nesta matéria e que, do meu ponto de vista, podem constituir o embrião do profissionalismo dentro dos corpos de voluntários. Que ainda não temos, do seu ponto de vista. Do meu ponto de vista ainda não temos, embora tenhamos os grupos de primeira intervenção e acredito que são escolhidos para esses grupos os mais capazes, os mais experientes, aqueles que eventualmente tiveram formação. Mas é uma matéria que sistematicamente é objeto de escrutínio e, por exemplo, tivemos nos anos passados recentes
equipas de profissionais dos serviços florestais norte-americanos em Portugal a fazerem um acompanhamento da realidade portuguesa, e todos eles sistematicamente referiam, um dos aspectos que o Orlando aqui referiu, que o Orlando também a ausência de ferramentas manuais no combate em Portugal e também a ausência de formação, particularmente a um segmento grande, que por razões profissionais, o Sr. Presidente da Liga saberá disso longe, muito mais do que eu, tem provavelmente dificuldades de fazer a sua formação por razões exatamente de não serem profissionais. Agora, deixe-me perceber, Sr. Ministro, porque esta questão do ensino, da formação, também é uma questão política. Embora, neste momento, a Liga é que dirige a escola, mas como é que se pode melhorar a questão da formação? A ver, eu acho que em Portugal, que é um país onde é tão raro o voluntariado, nós não devemos diminuir essa riqueza notável que é o voluntariado na área dos bombeiros. É raríssimo em Portugal e tem sido uma riqueza notável que o país tem. E quando nós temos em conta a experiência de outros países, devemos ter em conta que os outros países não têm esta riqueza que nós temos relativamente ao voluntariado. Mas não chega. E o país deve muito, e todos os dias está a dever muito, aos voluntários que combatem os incêndios. Dito isto, todos os estudos indicam, desde o estudo que referiu dos americanos, o estudo que a Cotec fez, Sim. o inquérito parlamentar realizado na Assembleia da República, toda a gente indica o seguinte, que a forma mais eficaz de combater um incêndio florestal é atacar esse incêndio no primeiro momento da sua ocorrência. E a ideia, de facto, é simples. Há bocado disse o Zabal, todos os focos começam pequenos. É verdade. A chama de um fósforo nós apagamos com 2 dedos. Claro. Bom, agora, este é o ideal. E, portanto, idealmente o plano deve assentar em mecanismos muito ágeis de vigilância e detecção, de capacidade de grande deslocação muito rápida para o local de ignição, o mais rapidamente possível, assim que ela é detectada, para a combater. Experiência, aliás, iniciada este ano pela primeira vez com a existência de brigadas teletransportadas. Mas a questão da escola, da formação? Não devemos, a meu entender, ter dogmas de fé em matéria de qual é a melhor técnica de combate ao incêndio. Porque há muitos anos que se sabe que há, por um lado, uma técnica de sapador, que existe, e que é a técnica que assenta, basicamente, no combate ao fogo, sem recurso à água e com recurso às ferramentas manuais. E há uma técnica de combate ao fogo, clássica e típica dos bombeiros. Eu acho que a pior coisa que temos a fazer é um dogma de fé sobre qual é a melhor forma de combater o fogo. Quer dizer, e, portanto, o fogo combate-se com os meios que existem para ele ser combatido. O Ministério da Agricultura tem uma equipa, ou várias equipas, de sapadores florestais. Excelente. Achamos que é saudável e desejável que exista um sistema de vigilância e detecção eficaz e um sistema de sapadores eficaz. Excelente. Claro. Creio que nenhum bombeiro ficará infeliz de o fogo estar resolvido sem ser necessária a sua intervenção. Infelizmente, não faltam fogos e trabalho para que ninguém se sinta desocupado. Infelizmente, o problema não é esse. Infelizmente, o problema é que as estruturas que existem em Portugal não têm, efetivamente, permitido a generalização dessas técnicas de combate ao fogo. E, portanto, as técnicas têm assento naquilo que existe, que são os bombeiros. Que são os bombeiros voluntários Mas e como também sabe, os bombeiros profissionais que se têm integrado habitualmente. Nós já vamos falar com os senhores bombeiros. Sabe, o que eu gostaria de dizer é o seguinte. Eu acho que nós não devemos perder mais tempo no futuro a debater qual é a melhor técnica. Nós devemos dotar-nos no futuro das melhores capacidades de vigilância, detecção, combate em primeira intervenção e combate sustentado. E se calhar melhorar a formação nas escolas, porque, como sabe, fazer um contrafogo parece que não é fácil, o rescaldo parece que também nem todos sabem fazer, sim, mas os senhores bombeiros que estão ali já... Sim, mas nós estamos a falar só, atenção ao seguinte, é preciso também termos em conta o seguinte, nós estamos agora a falar de fogos florestais. Mas não é o único tipo de fogo que existe em Portugal. Claro, é nem evidente. é o único tipo de ocorrência a que os Sim, bombeiros mas têm o de que nos ocorrer. trouxe aqui esta noite foram os fogos E, florestais. portanto, há diversos tipos de fogos que requerem uma formação especializada Específica, e a pois escola claro. vai procurando fazer isso. Nós, na segunda parte do Prós e Contras, vamos também continuar a falar não só da formação dos bombeiros, mas vamos
junto das populações, perceber como é que estão a ser vividos esses momentos quentes, de um verão quente e seco que se aproxima, e como já foram vividos até esses momentos em 2003. Temos aqui 2 cidadãos de Oleiros e de Mação que vão também dar-nos os seus testemunhos e, sobretudo, dar-nos esta ideia. Qual era a paisagem rural de há 20, 30 anos atrás nas suas aldeias e como é hoje. Eu volto já para a segunda parte. Para além dos prejuízos económicos e ambientais, os incêndios destroem também as paisagens urbanas e as paisagens humanas das nossas aldeias. Esta noite temos aqui uma dessas pessoas que foi atingida pelo incêndio de 2013, é o Sr. José Maria Martins, vem da Améndoa, de um dos concelhos que foi mais fustigado pelas chamas, o concelho de Mação. É uma zona interior do país, ali perto de Abrantes, não é? Um pouco a 22 km de Abrantes. E é uma zona muito quente nesta altura, não é? Quente, nesta altura, que temperaturas é que fazem? Nesta altura à sombra 36, 37 graus. 36, 37 Sim. À sombra, Sim. porque ao sol... Ao sol 50. 50. Sim. É a tal regra dos 30, como dizem os especialistas, não é? Temperaturas superiores a 30 graus, umidades inferiores a 30 graus e ventos, muitas vezes, que correm a cerca de 30 km/h e que realmente proporcionam estas combustões rápidas. Ontem o Serviço de Meteorologia dizia que ventos nas ordens dos 45 km/h e a umidade era de 25 a 20. O Sr. José Maria Martins já refez a sua vida? Devagar e aos poucos vai-se refazendo, porque é difícil. Quando com 48 anos se perde tudo. Perdeu a casa, felizmente ficou com a família. Sim, sim. A família, a casa era, de resto, o primeiro andar, ardeu total a parte de cima, aqui o telhado e tudo. Ficou só a cozinha e a sala, da parte de baixo. De resto, ardeu completamente tudo, ardeu a carrinha do meu patrão que eu tinha, que eu não sei se pode-se dizer a firma que era, mas se puder dizer após, era da Bela Via de Mação, eu levava a carrinha para casa, que eu sou encarregado da empresa, levava e ardeu total. Eu posso dizer que eu tive a felicidade de nascer, desde garoto, no meio daquela terra de Pinhal. O meu pai, quando eu era garoto com 7 anos, já me obrigava a andar na resina com ele. Meu pai tinha... Era resineiro? Meu pai era resineiro, trabalhava por conta dele, pagava as frides aos proprietários do Pinhal, e nós colhíamos, eu, meus irmãos e a minha mãe. Quando se diz que nós, que não fazemos nada pela mata, isso não é verdade. Só que os proprietários estão tão saturados, em 18 anos ardeu 4 vezes. 4 vezes a pessoa satura. Por exemplo, o meu pai, que sempre tratou com carinho a mata, neste momento está desorientado e não sabe o que ele deve fazer. Meu pai tem 84 anos, não tem força já para conseguir tirar o mato, reflorestar, fazer isso tudo. Limpar as matas. Portanto, não há quem limpe, não é? Não há quem limpe. Mesmo, por exemplo, eu, o ano passado, sentia-me revoltado. Então eu fui tirar um curso à Lousão de Sapator Florestal. E eu digo a estes homens estão ali sentados. O senhor foi tirar por sua iniciativa? Por minha iniciativa, fui por propósito. E eu digo que pedi 8 meses de licença sem vencimento e fui à Associação Florestal de Cardicos, junto com eles, tirar. Bem, que isto é obra. E quero agradecer a estes homens, porque eu também dizia mal deles. Quando a minha casa ardeu, eles tiveram que se ir embora, porque não tinham água. E eu disse mal deles. Eu quero pedir desculpa publicamente, porque eles não podiam fazer nada. Valiam mais irem-se embora, carregar de água e voltarem quando não punham a própria vida deles em risco, do que estar a pôr a vida deles em riscos. Porque eram ventos de 120 km/h. E basta dizer que o lume avançou 3 km em 2 minutos e 5 segundos. Por isso, o senhor viu varrer tudo à sua frente? Eu mandei a minha filha embora e a minha mulher, eu fiquei até a minha casa estar já a arder e a carrinha estar a arder quando eu fugi para o meio de um terreno descampado. Já com tudo a arder, e meteu-me depois dentro do carro e fugi. Já não havia nada a fazer. Fui onde estava um senhor da GNR, ainda a ajudá-lo, de uma ação que ia de gatas pelo chão, que o fumo era tanto que ele já não era capaz de ir, ainda eu fui ajudar a levantar e foi quando eu fugi. Pronto, fugi. Neste momento, eu posso garantir uma coisa, e admiro
o Sr. Presidente da Câmara de Mação, Oleiros, Proença Nova e Vila do Rei. Porquê? Foi feito mais nestes 3 anos do que foi feito há 10 para cá. Às vezes é preciso assim um grande abanão para se começar a trabalhar. Tudo. Eu digo. Agora, mas eu queria perceber que partido é que já tirou desse curso que fez de sapador na Lausanne. O que é que aprendeu? Eu aprendi em tudo. Tudo o que se pode aprender no terreno. Nós, no ano passado, na Carrinha, fizemos 4 intervenções. Posso lhe garantir que nunca ardeu mais de 1000 metros, 2000 metros quadrados. Portanto, o senhor agora já trata, digamos, da mata que está ali circundante à zona onde vive, que não é a mesma, mudou de zona. Não é amêndoa. Agora estou na amêndoa numa casa emprestada, não tenho casa. A Câmara de Mação já está a fazer o projeto para a casa e vai-me dar mais ajuda para fazer uma casa Portanto, não está no mesmo sítio, saiu dali. Sítio. Agora, eu gostava também que me dissesse, porque há bocado disse que o seu pai era resineiro, que tem memórias de infância, de andar a colocar certamente aqueles vasinhos da resina, não é? Primeiro era canecos em barro, depois, passado uns anos, passou a canecos de plástico e, ultimamente, já era sacos de plástico. Pronto, era mais rápido. Já que, aliás, havia por todas as zonas do país, em Leiria, e também aqui na zona do Sr. Secretário de Estado, lá em cima, atrás dos montes, havia muitos resineiros, inclusive ali na zona de Vidago, há uma grande família de resineiros, e que hoje desapareceram, não é? São profissões, os tais civicultores que já nem existem. Por exemplo, eu admiro agora no Conselho de Mação não se pode pôr eucaliptos. E eu acho muito bem que não deixem pôr eucaliptos, porque eu tenho uma propriedade que o meu pai me deixou, onde puseram eucaliptos ao lado, tudo o que era flora, que nós tínhamos medronheiro, oliveira, tudo está a desaparecer. O eucalipto, com a própria semente que cai, vai ocupando tudo à frente dela. Ocupa e arde mais rápido, se calhar. E depois temos outro problema muito grave, que é a água. Nós não estamos a perceber disto, mas daqui por 10 anos, Portugal não tem água. Tem eucaliptos, não tem água para beber. Porque eu tinha lá uma mina, puseram uma mata de eucaliptos ao lado, os eucaliptos a 30, 40 metros foram lá buscá-la. E a mina está cheia de raízes. Oh, diabo, mas isso é para aquelas empresas ali das celuloses. Eles sabem isso muito bem. Estão a limpar a água toda, não é? Isto não se pode ter... Os senhores bombeiros também estão a dizer que sim. O eucalipto bebe entre 30 a 40 litros de água por dia. Não é um brinquedo. O eucalipto de grande porte bebe entre 30 a 40 litros de água por dia. E a prova está nisto. Nós cortamos a raiz de um eucalipto de grande porte, por exemplo, com 1 metro de diâmetro, e enfiamos um garrafão de 5 litros de água numa raiz. Em 4 horas ele bebe-a. Ela desaparece. O senhor que sabe tanto sobre o mundo rural e acaba de nos ensinar que nasceu nele e passado quantos anos é que tem agora? Tenho 50 anos. 50 anos. E quando pensa nesse mundo rural que viveu na sua infância, que diferenças é que encontra? Como é que era a sua aldeia da sua infância? Olha, como é que é hoje a zona onde vive e, sobretudo, a zona de onde acaba de sair, porque herdeu? Era uma aldeia desertificada. Eu lembro-me quando eu tinha 18 anos, éramos 22 rapazes e à volta de 25 raparigas. E o que é que tinha? Qual era a paisagem da aldeia à volta? A paisagem era pinho, bravo, medronheiro, sei lá, oliveira. Havia, talvez se fizessem só naquela aldeia, 1000 alqueires de milho, 1000 alqueires de trigo e 500 alqueires de azeite. Hoje, posso lhe garantir, não se produz um alqueire de azeite, não se produz um alqueire de milho, não se produz um alqueire de trigo. As pessoas vêm tudo para a cidade. E essas árvores estavam próximas da aldeia? Estavam incluídas na própria aldeia? E quando havia um pequeno incêndio, porque sim, porque não é só agora que há calor, eu sei que o aquecimento global é muito maior e que Portugal já está a sofrer esse aquecimento global agora, mas como é que faziam? Não, isto é As populações juntavam-se? Como é que... Exatamente, juntavam-se, se houvesse um pequeno, tocava o sino da aldeia e tudo, e tocava o sino da capela e tudo. Esses 22 rapazes, ninguém ficava? Ninguém ficava, nem rapazes, nem raparigas, nem velhos, nem novos. Ia tudo para o fogo. Mas o nosso grande problema não é o calor, é talvez a falta de limpeza e a mão assassina. Porque os 4 fogos onde eu fui ano passado foram todos de mão assassina. Porque no meio da mata, lá no meio do pinhal, ninguém lá vai passar para aumentar lá o cigarro. Se for à beira de uma estrada, eu compreendo. Mas como o senhor sabe, não limpando as matas há, enfim, aquilo que se chama, não sei se vou dizer um disparate, a biomassa, não é? Que fica e que é de fácil combustão depois rapidamente, sim, até com o calor. Mas para haver combustão tem que haver ignição. E onde é que está a ignição? Alguém lá pôs. Alguém lá pôs. E não tenham dúvidas disso. Foi alguém que lá foi pôr. Portanto, a mão criminosa é muito importante. 90% dos incêndios atualmente no nosso país são mãos criminosas. Eu digo em qualquer lado e repito em Deixa-me perceber aqui, Eduardo Caldeira, Fernando Curto, não sei qual dos dois quer responder. As populações hoje são tão solidárias com os bombeiros como eram nestes tempos em que o senhor José Maria Martins era criança? E As jovem. populações são naturalmente solidárias. Nós vimos em 2003 manifestações de grande desespero.
mas ouvimos aqui já hoje um Mas porque o testemunho fogo de estava a alguém- entrar nas casas, não é? Exatamente, de alguém que teve um determinado comportamento na altura e que agora, hoje, veio aqui dizer exatamente que teria sido injusto. Que deixe-me dizer que os fogos em Portugal não se apagam por milagre. E ao longo deste debate, a certa altura, pode ficar a ideia de que nós aqui em Portugal, os fogos que se apagam é por milagre. E que os bombeiros servem apenas para cenário. Ora bem, isto é uma visão completamente incorreta da realidade nacional. Nós temos muito a aprender com muita gente que nos quer ensinar. Agora, passar o atestado de minoridade aos nossos bombeiros, a nós portugueses, como se partisse do princípio que fôssemos um país do terceiro mundo, onde não tivéssemos aprendido nada até agora, é absolutamente passar uma radiografia negativa da realidade nacional também neste domínio. Portanto, os portugueses têm uma noção perfeita, efetivamente, de que lidam com um risco elevadíssimo. Diria alguém, os incêndios florestais resolvem-se trazendo de novo a agricultura. E nós sabemos que isto é utopia, considerando a realidade. Deixe-me só perguntar-lhe uma coisa, mas está de acordo com, enfim, com aquilo que é o bom senso de que quanto mais formação adquirirmos, melhores profissionais somos? Sempre, em tudo. Mas é disso que esteve aqui a falar também esta noite. Também aqui e daí o contributo do Armazabal e enfim, de outros formadores que têm vindo até a Portugal. Importante. Falaram há pouco também de brigadas americanas que aqui estiveram, assim como os senhores bombeiros portugueses certamente vão a outros países também trocar as suas experiências. Naturalmente, deixe-me dizer, a única instituição que em Portugal aprendeu e recolheu para a sua estrutura os ensinamentos do ensino de 2003 foram os bombeiros. Nós trouxemos para o nosso modelo formativo o que resultou dos peritos americanos que vieram a Portugal. Portanto, isso é um facto que nós próprios útil. fizemos. Trouxemos para o aprofundamento. Agora, daí a passar-se a radiografia negativa de que arde em Portugal por incapacidade dos bombeiros, isso é um discurso recorrente. Vimos-lo em 2003, vimos-lo em 2004, continuamos a ver. E isso é aquilo que de mais negativo pode acontecer. Porque, conforme aqui disse muito bem, porquê é que não se discute as espécies florestais que temos em Portugal? Claro. Porquê é que não se discute a discuti-las política de reflorestação? Não será muito bem com o Sr. Ministro António Costa, mas vamos tocar também Claro. nesse ponto daqui a pouco. Eu queria voltar à pergunta que lhe fiz, talvez o Fernando Curta possa agora responder, se as populações, a solidariedade das populações é ou não importante. Até porque o que o senhor disser esta noite também é importante, pode ser até decisivo para sensibilizar estas populações que vão atravessar um verão difícil. Não sei se os sinos ainda tocam a rebate nas aldeias ou nas vilas, mas devem ou não as populações colaborar e de que forma? Fátima, eu sou oriundo de uma aldeia. Eu vivi muito tempo numa aldeia do concelho de Penamacor, distrito de Castelo Branco, e não sou propriamente da zona urbana, sou da zona rural, do interior, a 30 km de Espanha. Portanto, a realidade neste momento das populações é totalmente diferente. O meu concelho veio gradualmente a perder população e claro que a disponibilidade das pessoas é importante. Agora, tem que haver sempre, nesse concelho ou nessa localidade, alguém que se disponibilize de imediato para socorrer. Quer a nível dos bombeiros, quer a nível da estrutura, porque, repare, pode haver muita boa vontade das populações, mas quer queiramos, quer não, esta é uma vertente técnica e operacional, que requer uma série de requisitos, passo o termo. Formação. E, de facto, e quando se fala aqui, na questão, o Sr. Ministro falou, na questão dos bombeiros voluntários, eu queria aqui dizer publicamente que eu sou presidente de uma associação de bombeiros voluntários da minha freguesia de Carnachide. Eu sou bombeiro profissional. Portanto, ou seja, a questão que se coloca aqui é preciso sustentabilizar o voluntariado na freguesia ou na aldeia de José Martins, na freguesia urbana de Carnachide ou noutra qualquer, como uma vertente operacional. E temos que dar às populações a resposta. Dou-lhe um exemplo muito concreto e muito rápido. As populações o que são? É lógico que esta comparação não se poderá fazer na aldeia de José Martins, mas poder-se-á fazer, por exemplo, em Carnachide. Quando se pede apoio para os bombeiros, dizem as multinacionais sediadas na freguesia de Carnachide, não, o Estado que paga e a Câmara que paga. Isto é dito-me a mim, por um senhor que conhece muito bem os sapadores bombeiros de Paris. Ou seja, toda esta realidade não se compadece com a boa vontade das pessoas. Como disse o Dr. Caldeiro, há uma boa vontade, e claro que há. E elas são as primeiras garantes até da fiscalização. Eles podem ajudar os bombeiros a identificar pessoas que eventualmente não conhecem na área, porque nessas aldeias todos nos conhecemos, identificar, eles próprios contribuem para isso. Agora, há um apoio e uma intervenção que tem que ser feita e sustentada por Corpo de Bombeiros. E nessas associações, deixe-me dizer também com toda a sinceridade, há uma grande abnegação dos bombeiros voluntários, há aqui muitos, e há muitos por todo o país. E é uma realidade do país. Agora, é preciso que os bombeiros voluntários estejam disponíveis na hora. Todos eles trabalham. Todos os bombeiros trabalham. E ao contrário do também que foi dito, os bombeiros, o contexto dos bombeiros no país todo não são voluntários. São pagos para estar nos GPIs e nos GAPs. É verdade ou não é? Depois há aqui um contrassenso.
enfim, discute-se aqui muito a realidade, a questão em termos até dos meios aéreos, que eu gostava que fosse também florada aqui, em termos daquilo que devia ter sido feito e que este Governo agora, enfim, está a suportar os malefícios daquilo que nós dissemos em janeiro. Tudo estas são realidades que as populações esperam de nós, enquanto bombeiros. Vêm-nos em nós salvadores, mas às vezes temos alguma dificuldade em salvar e em ser os salvadores. Agora, claro que este é um exemplo do José Martins em ir buscar formação, em ter mais formação, e tudo isto é, digamos, a envolvência do que é o socorro e a intervenção direta. Agora, os bombeiros têm que ser pessoas, sejam voluntários ou profissionais técnicos, com formação e com disponibilidade. Mas Portanto, isso é o que temos estado aqui a dizer, Fernando Curto. Sem dúvida, que, sem dúvida. Aliás, há pouco tentei orientar o debate para a questão das escolas e da formação. O Sr. Ministro contornou muito bem. Percebo que é até também um debate difícil, mas eu agora gostava de ouvir as vossas opiniões também aí em cima sobre esta questão da sensibilização das populações. Devem ou não, ou até que ponto é que devem as populações cooperar com os bombeiros e com o ataque ao fogo? Esta é uma matéria que nos reúne a todos. Quem quer falar? João Soares, primeiro. Eu acho que as populações têm um papel primordial num primeiro momento, que é a prevenção sobre o património florestal da sua região. E, por consequência, como aliás foi dito, e foi dito muito bem, os fogos aparecem porque alguém pôs o fogo. Pode ser de razões dolosas, criminosas ou um mero acidente, mas alguém pôs o fogo. Onde as populações têm um papel importantíssimo a saber quem é, se é um estranho à região, se é alguém identificado como um hábitos pirómanos, e as populações, o primeiro grande ajuda aos bombeiros e à sociedade em geral é a prevenção do património florestal da sua região. Eu, pessoalmente, estou convencido que as populações têm vindo, particularmente nas zonas mais urbanas, um pouco a divorciar da ação dos bombeiros. É muito frequente ver os bombeiros atacarem um fogo, às vezes na proximidade de uma aldeia, e as pessoas põem-se a ver o trabalho dos bombeiros e a disponibilidade, pelo menos eu sinto que a disponibilidade hoje não é a mesma que era. Eu percebi há pouco aqui pelos senhores dois bombeiros, quer o Eduardo Caldeira, quer o Presidente da Liga e também o Fernando Curto, não sei se percebi mal, mas deu uma ideia que não consideram muito importante esse apoio das populações. É? Importante, claro. Importante até na ajuda e na identificação, porque repara, falou-se aqui na questão criminosa. Sim, nas aldeias, todos mas no primeiro combate ao incêndio, se as populações, sei lá, cortarem ramos, tentarem claro, de alguma forma não, esse apoio é sempre abafar o incêndio, esse apoio é sempre importante, mas não podemos sujeitar as pessoas a riscos. Claro que, se calhar, esse apoio, para não dizer na realidade, é muito mais importante, por exemplo, numa prestação de socorro, em termos, por exemplo, do acompanhamento nos simulacros, por exemplo, no rescaldo, com acompanhamento de uma equipa de bombeiros. Ou seja, o apoio é importante. Deixe-me perceber se a Autoridade Nacional se pensa também dessa maneira. Senhor General. Doutora, se me permite, eu dava um exemplo concreto. A semana passada, quinta ou sexta-feira, apareceu na televisão uma senhora a regar com mangueiras, eu vi com uma baldes. Mangueirinha assim muito fininha, Exatamente. É um pinguinho de água. Exatamente. Eu vi isso. No fundo, via-se meia dúzia de pinheiros, um matagal a rodear esses pinheiros todos. Ainda lá no fundo, uma viatura de bombeiros que estava preparada para não deixar chegar lá o fogo. Portanto, aquilo que aconteceu ao Sr. José Martins, esta senhora tinha grandes probabilidades de poder acontecer. Claro. Eu penso que nas 4.000 freguesias, eu deixava aqui esse apelo, nas 4.000 freguesias há pelo menos 2.000 que são rurais e que apoiam os bombeiros, com certeza. Se juntarem ao domingo, têm um sentimento comunitário muito mais arraigado que noutros locais, se juntarem ao domingo, o padre de certeza que vai perdoar esse pecado e limparem as matas, de certeza absoluta que os bombeiros têm muito mais facilidade em apagar Portanto, fogos. o senhor considera que este é um bom exemplo que este senhor fez de ir até pediu licença sem vencimento, coitado. Não sei como é que o senhor viveu nesse tempo. Nesse tempo, os sapadores florestais pagaram-me. Pagaram-lhe, portanto, pediu licença sem vencimento no emprego, mas... patrão, porque pronto, eu não queria continuar essa vida, pedi licença sem vencimento. Pronto, mas teve essa iniciativa, quis ir aprender para defender o quê? A mata. Tipo de sapadores florestais de Cardigos, Amendo e Carvoeiro, pagaram-me o ordenado durante esse tempo. Mas este é um bom exemplo do que as populações podem fazer. Também, os bombeiros este ano têm conseguido evitar que os fogos cheguem às casas. Claro. Seria toda a vantagem que as pessoas que estão perto das florestas, e está legislado nesse sentido, que limpassem as áreas florestais que estão vizinhas até 50 metros.
Agora tem limpo, tem. Ele ainda há pouco fez aqui referência e uma menção até muito honrosa ao Presidente da Câmara e a outras entidades, percebi. Máquinas por todo lado, são máquinas a fazer aceros, a fazer limpar estradões. Este ano a coisa está a correr. Sr. Ministro, está com sorte, não se vai chamuscar ali em Abrantes, pelo menos. António Martins é um habitante de Oleiros, é chefe de escuteiros, dos escuteiros de Oleiros. Olhando para si, eu não diria que era escuteiro, mas estou a imaginar os escuteiros mirins e o senhor já é um escuteiro, digamos um escuteirão. Mas é o chefe dos escuteiros de Oleiros e viveu também por dentro este drama dos incêndios em Oleiros e, sobretudo, viveu de uma forma do lado humanitário, apoiando populações até hoje, distribuindo todo tipo de géneros, até roupa e certamente também até um apoio moral muito importante que foi necessário nesta altura. Oleiros foi uma das zonas mais devastadas pelos incêndios. Nós tivemos 22 mil hectares de mata queimada, o que equivale a 52% do concelho. Portanto, praticamente metade do concelho foi queimado. Que reflexos é que isso tem para um concelho desses? Que consequências o senhor olha para trás, foi há 2 anos, e como é que vê as diferenças hoje na vida das pessoas, na vida do concelho? Naquela altura, nós, eu refiro-me nós ao agrupamento de escuteiros, estivemos no terreno e fomos nós os primeiros que tomámos a iniciativa de contactar todas essas populações, levando-lhes água, leite e aquilo que tínhamos, que eram os donativos. Também através da Cáritas, não foi? Sim, principalmente a Cáritas também, claro. depois também a Cruz Vermelha. Mas, claro. Mas mobilizaram-se todos, digamos, todos, com certeza. E fomos porta a porta contactar essa população. E vimos no local, precisamente, o problema que essa gente sentia. Estamos a ver pelas imagens, agora ali já vemos uma casa nova, mas ao lado vemos a casa toda destruída, completamente Esta, por exemplo, foi uma casa que foi reconstruída. Nós tivemos 21 casas queimadas de primeira habitação, 45 de segunda habitação e cerca de 500 casas de arrecadação queimadas. Portanto, foi logo, o que pensámos foi começar a reconstruir, principalmente aqueles que ficaram e que não tinham a segunda habitação, e por isso havia necessidade de começar a realojá-los. Mas Câmara Municipal. Vamos também às florestas, para percebermos, para além desse drama humano terrível, até porque ceifou vidas humanas, as florestas, como é que são hoje na sua zona? Hoje o que é que acontece? Aquela mancha grande de verde que nós tínhamos deu lugar a uma mancha cinzenta. Ainda se encontra muito pinhal. O pinhal não foi todo cortado, porque não havia possibilidades. O pinhal também já tinha ardido ainda há pouco tempo. Portanto, não eram pinheiros feitos. E o que é que acontece? Hoje ainda lá encontramos muita madeira que vai ficar lá. Que será um risco, depois também para futuros incêndios. Compreendo perfeitamente isso. Mas o problema principal que está aqui era precisamente o pinheiro que naquela zona, que tinha um significado muitíssimo grande para aquela gente. Tanto que até que as pessoas chamavam o pinheiro o Banco Pinheiro. Porquê? Porque eles naquela altura, quando tinham um problema económico, iam ao pinhal, cortavam 200 ou 300 pinheiros e automaticamente refaziam esses problemas. Então os próprios filhos, quando iam para estudar, que ali não havia possibilidades, iam para outras cidades, era precisamente através do pinheiro. E eles cortavam os pinheiros. Hoje, praticamente, isso desapareceu por completo. E de um pinheiro para se fazer, nesta zona, pelo menos 30 anos, menos de 30 anos não se faz. Portanto, aquela zona que estava ali, que era uma mancha verde, talvez das maiores a nível nacional, desapareceu por completo. Portanto, também o seu mundo da sua infância ruiu, desapareceu. Desapareceu por completo. E hoje vê-se aquilo que nós víamos antes, nas serras, tudo verde, hoje é completamente uma tristeza. Portanto, foi tudo calcinado. Que tipo de árvores estão a ser plantadas? O senhor acha Isso é que outro está problema, a ser feito? não houve ainda, não se vê que haja uma reflorestação e o que se vê aqui, muitas vezes aqui além, é ver-se novamente também já o eucalipto. Naquela zona que era uma mancha verde de pinhal, vê-se o eucalipto já estão a plantar eucalipto? A plantar o eucalipto. Que vai, certamente, será essa árvore que irá aparecer em muitos locais, onde antes era precisamente o pinheiro. Ali é a zona do Pinheiro Bravo, e devia ser o Pinheiro Bravo. E na realidade não é isso que está a acontecer. Não é isso que está a acontecer. Hoje, tem receio que volte a acontecer no pouco que resta a mesma coisa neste verão? Sim, é natural. Ou acha que houve essa mobilização que o José Martins falava, que as populações estão, e as instituições, máquinas por todo o lado, diz ele? As populações, portanto, desse agosto de 2003, sofreram. E aprenderam também.
E nós, quando as contactávamos, nós víamos, precisamente nos olhos delas, eram lágrimas. Não havia mais nada. Era aquilo que elas tinham passado muitos anos amealhado para comprar a sua casa, para fazer isto, e viam completamente tudo destruído. Mas acha que essa lição foi aprendida? Foi por quê? Porque muitas das vezes, alguns, e agora veem que junto das casas, têm de limpar essas matas. Aquela parte... E estão a fazê-lo? Vê-se já nessas casas, principalmente aquelas que nós reconstruímos, e já está, a mata desapareceu, o mato desapareceu. E já se deu lugar precisamente a uma zona de proteção às habitações. Portanto, os senhores, apesar das temperaturas altíssimas, da tal regra dos 30, não esperam que na vossa região possa haver grandes incêndios como em 2003? Bom, o problema também é que já não há muito para arder. Embora haja ainda algum, mas espera-se, nós esperamos que não haja. Porque estão mais preparados, sentem os senhores mais preparados. Sim, sim, com certeza. E até mesmo, eu estou convencido, até mesmo as próprias câmaras em si, a proteção que têm dado, que é natural que isso não surja mais. Muito obrigada, António Martins. Esta é uma questão crucial que o Sr. António Martins acaba de colocar, que é a questão das autarquias e do envolvimento autárquico também, Sr. Ministro. Porque não é possível desenvolver uma frente comum, digamos, contra os incêndios, sem convocar todas as instituições e todos os setores, inclusive da população. Como é que se faz essa articulação, particularmente com as autarquias? Totalmente de acordo. As autarquias, aliás, são autoridades municipais de proteção civil. E há uma dimensão que os incêndios assumem e que se torna um problema de proteção civil. Creio que tem que ser estudado melhor e resolvido o problema. Há um problema legal sobre a capacidade de intervenção nas propriedades particulares. E há aqui, de facto, uma responsabilidade que é comum. Falou-se há pouco dos proprietários, que têm uma responsabilidade, desde logo quanto à limpeza da sua própria propriedade. Mas há uma responsabilidade também de quem organiza festas e arraiais com o lançamento dos foguetes. Já estão proibidos. É também a responsabilidade de quem vai a conduzir e atira a beata pela janela. É também a responsabilidade de quem vai fazer o piquenique e leva ao fogareiro. Portanto, há essa responsabilidade toda e essa responsabilidade tem que ser partilhada e assumida por todos para combater eficazmente este drama. Claro. Os proprietários parece que não estão ainda muito despertos, até porque muitas vezes também não podem, não têm sequer meios para limpar as florestas. Por outro lado, ouviu há pouco o Dom Francisco Rodrigues, o técnico espanhol que esteve aqui em direto, dizer-nos que há leis que sancionam os proprietários que não limpem as suas florestas, há incentivos para tal emparcelamento que o senhor muito bem falou aqui no início, mas de que forma é que acha que os proprietários podem cooperar, sendo que estão tão fragmentados por centenas de instituições? Vamos lá ver. Eu acho que temos aqui que distinguir aqui várias partes do problema. Eu queria voltar aqui um bocadinho atrás numa questão que foi aflorada aqui de uma forma ligeira e eu acho que queria voltar atrás porque penso que ela é muito importante e que não se deve descurar. Para existir um incêndio tem que existir 3 fatores simultaneamente: massa combustível, oxigênio e uma fonte de ignição. Nós em Portugal temos, infelizmente, demasiados incêndios, demasiadas ocorrências. Em 2003, por exemplo, nós chegámos a ter 650 ocorrências por dia. Que tipo de comportamentos é que estão associados a isto? Que tipo de comportamentos é que a sociedade tem hoje em dia? A sociedade urbana que vai para o campo e até mesmo as pessoas que estão no campo. Que tipo de descuidos? Vamos ver, à volta de entre 95% a 97% dos incêndios têm origem na ação humana, seja ela criminosa, por descuido, negligência, etc. Portanto, acho que há aqui uma área onde nós podemos trabalhar muito. Que é a mentalidade, o comportamento, a negligência, o fator humano. A mentalidade, o comportamento, a vigilância e a dissuasão. E aí acho que o Estado tem um papel, aliás, o papel é praticamente só do Estado, aí a nível da vigilância. Nós sabemos que uma parte da vigilância cabe, pelo menos a nível da floresta, cabe à Polícia Florestal, que tem efetivos e meios muito reduzidos. Muitas vezes
não vão para o campo porque os carros não têm gasóleo, porque não estão em condições. E já o número agora de efetivos também são baixos. inserir aí, porque há vários projetos, alguns que já estão em ação, como é o caso do projeto Ciclope, que são projetos de vigilância que estão em vários pontos do país, uma espécie de centrais de detecção de incêndios, e há outros, ainda hoje me vieram entregar um outro projeto que também está agora em marcha, o projeto Firewatch, certamente haverá muitos outros, porque graças à inovação, à investigação, ao desenvolvimento de projetos científicos, vão aparecendo, felizmente, E meios fixos e móveis. estas situações, estas orientações que vão permitir amanhã proteger melhor a nossa floresta. Mas o senhor também me está a fugir Não à estou, pergunta não. dos proprietários, Não. porque essa é aquela que o senhor não tem que fujo, responder, não porque é o fujo, único não proprietário florestal, tirando ali o senhor Zé Maria Martins, mas percebi que a propriedade ainda é do seu pai, que eu conheço, é o único aqui que está proprietário florestal. Não fujo e respondo com todo o gosto. A ver, a questão da limpeza também tem sofrido alguma mistificação que importa corrigir. Não é possível em Portugal e nos países mediterrâneos também, com o clima que nós temos, construir uma floresta ou espaços rurais completamente ignífugos. Não é possível. É tecnicamente incorreto e economicamente inviável. Qualquer tentativa que se faça nesse sentido não vai dar bons resultados. É claro que há muitas medidas. É óbvio que a floresta não pode ser abandonada, não é? Não é isso que eu estou a dizer. Agora, há de facto uma componente importante no desenvolvimento dos incêndios que tem a ver com a limpeza da floresta, com o seu ordenamento, com as espécies que lá estão e, sobretudo, com a forma como toda ela é trabalhada. Fazer uma gestão ou fazer uma limpeza compulsiva, não sei como é que ela pode ser feita, porque há bocadinho falou-se também na questão do eucalipto, que o eucalipto está a ocupar espaços que arderam há relativamente pouco tempo, e eu ponho a pergunta, e por que será? Porquê é que será que o eucalipto está a ocupar os espaços? Porque cresce mais rápido e depois vendem-nos à Folselca e a outros, não é? Ali à Sport 6. O eucalipto está a ocupar os espaços porque apresenta alguma rentabilidade, coisa que o Pinheiro neste momento não está a apresentar. Portanto, faltam, no seu entender, diretivas de políticas florestais eficientes que não permitam essas situações. Não é a O questão. Ministro não posso olhar para si, porque não é Ministro da Agricultura, Não, mas posso olhar aqui para o Engenheiro João Soares, que já por lá passou. A solução não está Então. em proibir o que é viável. Então. Está em encontrar condições para tornar mais rendável aquilo que pelas condições normais do mercado não é rendável. De algum modo temos isso em Portugal hoje, tivemos há vários anos, nós temos apoios comunitários para fazer floresta em Portugal, que dão para a florestação com sobreiro, por exemplo, apoios praticamente a 100%, para a florestação com pinhal, na casa dos 80% a 100%, e não há apoios para florestar com eucalipto, porque o que se pretende é corrigir aquilo que o mercado por si só não resolve. Mas o mercado ainda assim não resolve, porque um sobreiro demora 30 ou 40 anos ou mais para crescer, não é? Com certeza. E um eucalipto cresce rápido e eles vendem-no depois às celuloses, não é? Mas isso é a inevitabilidade do mercado, porque quem planta isso são os proprietários e a sociedade não parece, ao contrário do que foi aqui dito, que seja uma espécie ou uma raça que precise ser extinta. Assim como as raças humanas, o racismo é um pouco estranho, é uma filosofia um pouco estranha em relação ao fitorracismo, o racismo contra as espécies florestais ou outras, parece um pouco estranho, como ser contra o azul encarnado ao amarelo. Mesmo que o eucalipto seja a tal árvore que chupa a água, que mas há muitos em estudos causa a água científicos daqui que por 10, 15, obviamente 20 não anos. corroboram a dimensão caricatural, digamos, com que as coisas foram supostas. Obviamente que onde a água for precisa para outras prioridades, que não para crescer árvores, as árvores não devem utilizar essa água e, por consequência, há que ver onde é que existe a disponibilidade de água, porque se existir disponível e não tiver um outro uso prioritário, por que não usá-las para produzir energia, para produzir matérias-primas? Aliás, em matéria científica, um povoamento de pinhal não tem consumos hídricos muito diferentes daqueles que têm o eucaliptal. E, por consequência, a questão que está em saber é se aquela água que o pinhal ou o eucaliptal gasta, se é precisa para outro fim prioritário.
Se é preciso para outro fim prioritário, então deve haver medidas de gestão e de ordenamento do espaço que impeçam que se floreste com a espécie A, B, ou que não se floreste de todo aquele espaço. Mas ainda não há essas medidas, as medidas não existem. Já existe uma série boa de medidas, nomeadamente para a florestação com eucalipto em Portugal, desde 1988, que não se pode, à letra da lei, florestar sem projetos prévios aprovados pelos serviços florestais ou pelas câmaras municipais. E a defesa consoante das a dimensão espécies autóctones, por exemplo, o caso há bocado aquele senhor enumerou ali o medronheiro, e haverá muitas outras, não é feita de uma outra forma a não ser incentivando ou desincentivando os subsídios nos subsídios. Mas são estes os mecanismos que estão ao dispor dos Estados e dos governos, é criar compensações para aquilo que o mercado oferece, porque não faria sentido ajudar as espécies que são economicamente mais viáveis, nem faz sentido, do ponto de vista económico ou social, proibir o que quer que seja só por ser mais rentável. O que há é que agir nos segmentos menos rentáveis e torná-los competitivos e oferecer-se como alternativas aos proprietários, porque se os proprietários têm aquele espaço, eles querem, como é normal e razoável, tirar dele algum rendimento. E, por consequência, a questão que existe é encontrar os mecanismos e os incentivos certos para que haja a possibilidade de termos diversidade. Porque o grande segredo nestas questões é ter diversidade. Esta é uma das questões, enfim, que depois vai sobrar para o Ministério da Administração Interna, porque se realmente a ordenação para aqueles florestal... homens que depois vão ter que ir apagar o fogo. Claro, para aqueles homens que vão apagar fogo Basicamente e para os senhores para a autoridade nacional e para também os líderes políticos que têm que gerir estas situações. Mas, se calhar, haveria certamente a possibilidade de haver uma coordenação interministerial de forma a que o Ministério da Agricultura pudesse ter outras ou mais políticas florestais acertadas para proteger as florestas. Agora, o que posso dizer da parte do meu colega, insistindo em que não quero meter onde não me compete meter, mas tem sido muito claro para mim a determinação do meu colega Jaime Silva em adotar políticas florestais de médio e longo prazo que resolvam estruturalmente este problema. Porque há a consciência que este problema tem que ser resolvido estruturalmente. Porque senão, ano após ano, nós estaremos aqui todos a dizer o mesmo sobre a estrutura da floresta, sobre a necessidade de mais meios e crescentes meios para combater o fogo e dizendo isto não devia ser, o grosso do investimento não devia ser no combate ao fogo, o grosso do investimento devia ter sido feito durante o inverno no tratamento da floresta, na restauração da floresta, na limpeza da floresta. Claro. Mas também dizer o seguinte, ainda estamos todos a tempo de começar a limpar. Ainda há muito para limpar ao longo deste verão. Visto a limação já está tudo limpo. Pois é preciso, e é preciso continuar, o problema não é na limação e em todo claro, sítio. E nos outros sítios que sirva de exemplo. É? Agora, Sr. Ministro, eu não posso também deixar passar aqui uma outra ideia que eu sei que faz terreno, ganha terreno na sociedade portuguesa e que tem a ver até com a forma como o bombeiro é olhado. Tanto é olhado como um herói, como também, por vezes, é olhado como um vilão. Isto porque há quem diga que há em Portugal uma cultura, uma política do fogo. E, por vezes, há quem associe, e, por exemplo, ao longo do dia de hoje isso foi-me feito chegar de diversas formas, que este é um setor também com muitos interesses, muitos lobbies controversos, ao nível até de negócios, de projetos, de novas técnicas, de novos instrumentos e que muitos desses negócios, por exemplo, são dominados pelas próprias pessoas que se movimentam no setor. É difícil gerir, digamos que, a máquina humana e técnica do combate aos incêndios? O primeiro quer dizer que não tenho nenhum indício que haja qualquer ligação entre as pessoas que combatem o fogo e esse universo de negócios. Agora, há, efetivamente, esse universo de negócios. Uns que eu estou convencido que são promissores e úteis, designadamente, Fábio falou há pouco, das novas tecnologias que têm vindo a ser desenvolvidas para sistemas fixos ou móveis de vigilância dos incêndios. E uma das coisas interessantes que eu tenho verificado é a multiplicação de iniciativas que nos aparecem no Ministério, tendo em vista contratarmos meios de vigilância, uns pilotados, outros não pilotados, uns em helicóptero, outros em aviões, uns de produção nacional, outros sem ser de produção nacional. Enfim, há uma multiplicidade grande de iniciativas, e isso é bom, permitirá no futuro abrir um concurso onde haja boa concorrência e muita participação. Há outros setores onde, claramente, a transparência do mercado é bastante limitada. Enfim, eu já o disse publicamente, não me importo repetir aqui. Um dos concursos que eu tive de anular este ano era um concurso onde apareceu um único concorrente
que era um consórcio formado pelas duas empresas que nos anos anteriores têm aparecido a disputar entre si o fornecimento daquele meio aéreo. Desta vez não apareceram a disputar uma com a outra, apareceram em consórcio e apresentaram um preço que era 93% superior ao preço que cobraram o ano passado. O que é que o senhor quer dizer com isso? Que havia... O que eu quero dizer com isto é que isto é inaceitável. Mas E o que eu quero havia dizer com isto é que o Estado um interesse é que o obscuro? Estado... O que eu digo é que o mercado é manifestamente pouco transparente e, portanto, só num mercado pouco transparente é que as pessoas podem permitir a fazer isto. O concurso deve ser anulado. São meios que nós não vamos ter. Tivemos que os substituir por outros meios, que tivemos que contratar por ajuste direto. Mas isso significa que nós não podemos viver desta forma. Nem nos podemos deixar colocar o Estado português em condições de ser chantageado, de ou paga mais de 93% ou não tem o meio. Portanto, Isto não pode voltar a essa acontecer. transparência neste tipo de transações, também relacionada com esta questão dos incêndios, é absolutamente necessária do seu ponto de vista. Não, a transparência Utilizou esse e a exemplo, mas concorrência haverá nos outro. mercados é essencial em qualquer mercado, designadamente nestes mercados também. Deixe-me dar a palavra também, rapidamente, sobre esta matéria. Não vou repetir sequer a questão. Quer ao Eduardo Caldeira, quer ao Fernando Couto. A pergunta Sim. é... Do seguimento que estamos a falar, da transparência, da sim, atuação, dos negócios, dos acordos, das transações que se fazem nesta Naturalmente, área. qualquer E dentro do atividade- espírito daquilo que eu tinha dito Claro. atrás. Qualquer atividade da sociedade, naturalmente, faz parte de um Estado de Direito a existência do conceito de transparência, que não pode ser apenas processual e tem que ser também, digamos, que em todos os domínios da decisão. Nós defendemos claramente esta questão. Nós estamos num Estado de Direito onde existem leis. Onde houver pessoas que praticam ilícitos a coberto dos bombeiros, que seja atuado sobre eles. Agora, que isto não funcione como um estigma sobre a universalidade das pessoas que intervêm no setor de bombeiros. Falámos aqui, e é verdade, que para haver um incêndio é preciso combustão, mas é preciso combustível, é preciso ignição. Pois se efetivamente existem provas, existem suspeitas sequer, pois que de uma vez por todas se faça uma operação com um nome qualquer que possa definitivamente erradicar da estrutura de bombeiros qualquer clima de suspeição. E sobretudo Mas eu não tornar falei de transparentes. bombeiros. Eu não falei de bombeiro nenhum. Falamos mas eu estou em a geral, falar. em geral, Eu estou a falar neste setor. porque é recorrente associar sempre verdade. nestas alturas exatamente esta temática que é trazida para o debate sempre sistematicamente. Então eu estou a antecipar-me a trazê-la. E eu Portanto, prefiro trazê-la e falá-la claramente Naturalmente. e pô-la claramente do que amanhã Naturalmente. dizerem, mas não falou Exatamente. daquilo. O nosso não vale a povo pena. tem Portanto, um- vamos encarar o problema de frente. Exatamente. Ele existe ou não existe? Há transparência sempre ou era necessária uma maior transparência? a transparência nunca é demais. E, portanto, nós consideramos que em todos os atos ela deve ser aplicada. E como o nosso povo diz de uma forma muito clara, quem não deve, não teme. E, portanto, se quem não deve, não teme, pois que sejam postos em prática todos os mecanismos, sem qualquer tipo de intencionalidade de desviar outros interesses para este interesse. Muito Portanto, bem. Fernando de uma Couto. transparência clara, não é? Fernando Couto, qual é a sua Olha, opinião? eu nesse aspecto sou bastante crítico em duas referências que são importantes. É preciso dizer claramente que, de facto, este setor movimenta muitos dinheiros, vão autoescadas, vão pronto-socorro, enfim, há um investimento muito grande, os agentes extintores são caros e todos os dias aparecem inovações e novos equipamentos, novas máquinas. Penso que era importante distinguir aqui duas coisas que são extremamente graves para este setor. Era criar um código deontológico para os bombeiros, sejam eles voluntários ou profissionais. E eu, enquanto diretor de um corpo de bombeiros, ou enquanto chefe do regimento de sabedores bombeiros que faço vistorias, não posso ir com o meu cartão a dizer que tenho uma empresa, que posso vir fazer a vistoria porque também tenho empresa em nome da minha mulher ou do meu amigo. Portanto, há que dizer isto com toda a frontalidade. Há, no meio dos bombeiros, situações que devem ser esclarecidas. E penso que quer aqueles bombeiros profissionais que fazem vistorias nas grandes cidades, que é o meu caso, para não dizerem que nós vamos falar de outros, quer aqueles diretores ou comandantes que são efetivamente propriedade, que vendem material de bombeiros, não deviam estar nestes corpos de bombeiros. Porque eles podem, inclusivamente, exercer um comércio normalíssimo. Um comércio legalíssimo, que é de certeza o que acontece. Agora, há sempre a tendência em dizer que eu recordo, não foi a RTP, foi outro canal de televisão em Portugal, que, salvo erro, no verão passado, quase crucificou um comandante, salvo erro, de Beja, que tinha uma pequena loja de carregamento de extintores. Por amor de Deus. Portanto, isto não é, digamos, uma Embora situação... o senhor reconheça que há que que haver regras e haver códigos deontológicos e tornar mais transparentes. É muito importante, deixe-me dizer, Fátima, situações. só, muito rápido. Penso que, e está aqui o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, penso que o código deontológico nesta área era extremamente importante para, como disse o Dr. Caldeira, separar o trigo do joio e haver efetivamente aquele
pequeno núcleo dentro dos bombeiros nacionais, a nível do país, que dão todos os anos uma má fama a todo o grosso que são os bombeiros que trabalham e que voluntariamente se disponibilizam para prestar socorro. Sr. Ministro, sobre esta matéria, não sei se quer concluir, porque de facto são os próprios bombeiros a pedir que haja uma operação ou alguma coisa que clarifique as situações que eles reconhecem, pelo menos o Fernando Couto está a reconhecer isso, nem sempre são claras. Há um vasto domínio regulamentar que é necessário desenvolver. É necessário desenvolver em matéria deontológica, é necessário desenvolver do ponto de vista do Estatuto Social do Bombeiro, é necessário desenvolver do ponto de vista da tipificação dos corpos de bombeiros, de forma a racionalizar e dar também transparência aos critérios de relacionamento entre o Estado e as corporações de bombeiros, seja no domínio do apoio aos quartéis, seja no domínio do apoio aos equipamentos. Portanto, há aqui um vasto domínio regulamentar que está certamente em outubro. Não, que está enunciado no programa do Governo, que está calendarizado já pelo Sr. Secretário de Estado e que, passada esta época, será naturalmente a nossa prioridade. Está também. tudo então, em termos de balanço, remetido para outubro. É claro que todos esperamos que o verão seja passado o melhor possível e que as nossas florestas sejam preservadas. Desejamos as maiores felicidades aqui ao General Ferreira do Amaral, mas eu não vou terminar este programa, vai-me permitir, e peço-lhe desculpa por isso, sem lhe colocar uma última questão e que tem a ver com um assunto que não é diretamente relacionado com isto, mas porque tem a ver com a sua área, a administração interna. Prepara-se uma manifestação que reúne várias forças de segurança na quarta-feira, uma manifestação de contestação. Como é que, digamos que o líder político destas forças de segurança está a acompanhar essa situação e que medidas é que vai tomar, se acaso as vai tomar, para conseguir evitá-las? Em primeiro lugar, não é uma manifestação, são duas. Há Sim. uma frente que se manifesta na quarta, há outra frente Sim. que se manifesta na quinta e não devemos discriminar nenhuma das frentes. Nós iniciámos um processo negocial que tem a ver com a reforma do sistema de saúde dos profissionais da PSP e da Guarda Nacional Republicana. Amanhã temos uma nova reunião com as estruturas sindicais para ouvir o que é que têm a dizer e o processo legislativo irá prosseguir. Eu acho totalmente legítimo o direito de manifestação. Existe em Portugal há 30 anos e é uma das grandes qualidades da democracia. Não vejo nenhum drama na existência das manifestações. É um direito das pessoas, devem exercê-lo. Ao Governo não se cabe manifestar, ao Governo cabe governar e é isso que faremos. Há alguma hipótese de negociação? Há a hipótese de um passo atrás por parte do Governo? Não, nós estamos a negociar, estamos a negociar. Agora, não sei qual é o entendimento dos sindicatos, amanhã vou ouvi-los sobre esta matéria. Visto que especificamente sobre a matéria que estamos a legislar, não foram claros. Foram claros sobre outras matérias, sobre as quais neste momento não estamos a legislar. Quanto à questão da saúde, aguardarei amanhã de manhã, vou ouvi-los e não vou antecipar aqui o que espero que me digam. Se mantiverem a divergência, pronto, faz parte da vida, os sindicatos têm a sua posição, o Governo tem a sua posição, a nós compete-nos governar. Se quiser manifestar, manifesta-se, é um direito livre que as pessoas têm, não é por serem membros das forças de segurança que não têm o direito. Como é que se consegue gerir num clima de contestação, enfim, que começa a alargar-se também nas forças de segurança, contestação social, e também em conjunto com um clima de uma certa insegurança, sobretudo depois da notícia do arrastão no 10 de junho, como é que se consegue gerir estes dois lados e que consequências é que o senhor acha que poderão ter essas manifestações para a Os profissionais das forças de cidade? segurança têm dado provas sucessivas de grande maturidade perante o país, de uma clara distinção entre aquilo que é as suas reivindicações do ponto de vista estatutário e das suas carreiras e do ponto de vista da sua vida profissional e a forma como desempenham todos os dias, a bem do país e da segurança dos portugueses, as suas funções. Portanto, E estão delimitadas. São matérias são claramente distintas e, portanto, nós temos que respeitar as pessoas. Mas, a ver, eu acho que é normal que qualquer profissional, sentindo-se atingido nos seus direitos, não goste e proteste. Era o que faria, provavelmente, se o seu Conselho de Administração diminuísse os seus direitos. Acho que é totalmente legítimo. Eu, se fosse empregado, teria a mesma reação. Portanto, não vale a pena dramatizar, nem pressupor que a reação fosse inversa. É normal que seja assim. Isso nada tem a ver com o total abnegação que as mulheres e os homens que servem na PSP e na GNR dedicam à segurança dos portugueses e que continuarão, certamente, estou certo disso, a desempenhar com todo o brio como desempenham todos os dias, independentemente deste problema laboral com que são confrontados. E que depreende pelas suas palavras, apesar da negociação estarem aberta, mas que o Governo não estará muito disponível para dar passos atrás. Quanto ao fundo, não é possível dar nenhum passo atrás, porque o problema é o seguinte: os sistemas de assistência na saúde, na GNR e na Polícia de Segurança Pública
são sistemas que entraram num processo de endividamento crónico, em que, de 2 em 2 anos, geram qualquer coisa como 70 milhões de euros de endividamento. Foi o que transitou do ano passado e a previsão que está feita para este ano, se nenhuma medida for adotada, é chegarmos ao final do ano com 150 milhões de euros de endividamento. Isso resulta de diversos fatores, resulta desde logo de um universo excessivo de beneficiários. Para termos a noção, por exemplo, na GNR, para cerca de 28 mil efetivos, há 250 mil beneficiários do sistema de saúde, porque, de facto, o universo de beneficiários excede o universo de beneficiários de qualquer outro sistema de saúde. Tem a ver também com o tipo de benefícios que é concedido. Tem a ver também com o facto de não haver cotização para o sistema de saúde. Há uma cotização de meio ponto para os serviços sociais, mas não há qualquer cotização para o sistema de saúde, quando o regime geral, no conjunto da administração pública, é haver uma cotização de 1% do sobrevencimento de base para o sistema de saúde. E, portanto, há aqui um conjunto de instruções que têm que ser corrigidas. Uma situação insustentável, é isso? Não é insustentável e mais. Eu gostaria também de dizer o seguinte. Na primeira reunião que tive com os diferentes sindicatos da Polícia de Segurança Pública, das Associações Profissionais da Guarda, logo quando tomei posse, eles próprios me chamaram a atenção para a necessidade urgente de intervir na redução dos sistemas de saúde. Por uma razão simples. É que é de tal forma insustentável este endividamento que o facto do Ministério constituir sistematicamente situações de endividamento e de dívidas aos prestadores de saúde traduz que os prestadores de saúde se recusam a atender, seja profissionais da PSP, seja profissionais da Guarda, que têm, assim, teoricamente, um sistema de saúde muito bom, mas que depois, na prática, é totalmente insatisfatório. Bom, isto tem que ser resolvido, nós não podemos deixar arrastar mais este problema, porventura deveria ter podido ser resolvido no passado, não foi, cabe-nos agora resolvê-lo e vamos ter que o resolver. Sr. Ministro, muito obrigada por ter Parece. vindo esta noite ao Prós e Contras, Sr. General Ferreira do Amaral, Luís Dias, Sr. Engenheiro João Soares. Quero, sobretudo, já sabem, é evidente, eles já me fizeram ver e é verdade, eles também são os heróis, sempre os bombeiros, que mais uma vez, mais um verão, se preparam para ir para as matas, florestas e que mais será para salvar o país. Estão aqui esta noite os bombeiros do Regimento de Sapadores de Lisboa, os bombeiros voluntários da Alverca, Amadora, Azambuja, Carnaxide, Barcarena, Belas e a Gualva de Cacém. Muito obrigada a todos por terem vindo, muito obrigada também a si, em casa, que acompanhou mais este debate. Até segunda-feira. Boa noite.